Hoje é um dia muito especial. Você que está procurando emprego, você que tem a curiosidade de saber como funciona o LinkedIn, que é a melhor rede social para quem está querendo mostrar o trabalho, quem está querendo contratar os melhores profissionais do Brasil e do mundo, né? Eu tenho aqui hoje um especialista em LinkedIn, Andrew Ferreira. Oh, Obrigado, amigo. boa apresentação aí, obrigado, Gui. É, Bem falado aí. É interessante que você colocou aí uma rede social, hein? A maior rede social profissional. As pessoas não têm essa noção. eu falei isso agora aqui? Falou muito bem e bem colocado. Caramba, o primeiro contato que eu tive com o LinkedIn, eu trabalhava em Nova York e chegar no escritório e a nossa produtora ligou dizendo assim, Gui, estão perguntando se você tem um LinkedIn. Eu falei, o quê? O que é isso, né? Começou em 2003. 2003, isso mesmo. E eu tava por lá, assim, mas era uma coisinha, eu falei assim, não. Aí eu falei, tem o Facebook, não. Facebook esquece. Naquela época, eu já pensou... Olha aí, ó. Em 2003, não, Facebook já não dá. Pra falar a verdade, acho que ela falou isso pra mim em 2005. 2005, começou, já tinha um hype ali nos Estados Unidos, por ali, começando a vir aqui. Mas é isso mesmo. Já vai fazer 19 anos, agora em maio, que o LinkedIn foi lançado. Eu tenho há muito tempo, mas falar a verdade, só comecei a curtir o LinkedIn agora. Agora? Por que será que aconteceu isso? Bom, talvez seja justamente a migração e talvez, se a gente colocar aí mais... se eu for pegar o público brasileiro, foi porque justamente das crises. Então, todo mundo começando a buscar emprego, e aí onde? E aí, na hora que tem essa massa, vai buscar o quê? LinkedIn. Eu consegui por lá. Aí é ali que o pessoal está mostrando seu trabalho. E aí, realmente, as pessoas têm esse nível de aprendizado aí e essa curva. Não bateu no fio aí do microfone. Sim, cara... mas assim, se for de crise em crise, eu já tô acostumado. Eu tô com 52 anos, só vejo crise, um entrando. Assim, eu percebi que agora eu comecei a curtir o conteúdo. Então. Porque se a gente for pegar, vamos colocar de 7 anos para cá, 2015, 2016 aí ele começou realmente a posicionar o LinkedIn como uma plataforma de conteúdo. E aí começou ali os artigos longos, que antes não tinha. Antes era só post, né? Aquele feed parecido com o Facebook. E para o nosso espectador, que é um adolescente ainda, que ele está naquela ainda de... O Facebook, acredito que o adolescente não está. Não mais. Não mais, né? Mas assim, ele está no Instagram. Sim. E muitos fazem negócio, querem ser até influencers e tal. Isso. Não é para isso que o Instagram, ou do que o LinkedIn serve, é isso? Vai depender muito. Então, se você quer realmente só esse hype de ser influenciador, né? Você vai influenciar de alguma forma. Mas aí lembrando, como você bem colocou, hoje o LinkedIn ele é o quê? Ele é uma rede social profissional. Ele não deixa de ser uma rede social para você ter pessoas, contatos, você interagir, você gerar conteúdo, mas com o âmbito profissional. E aí quando a gente pega Instagram, quando a gente pega YouTube, existem várias informações, desde profissional, se a gente for colocar realmente, desde tutoriais, ensino, até mesmo entretenimento. E aí, qual que é a hype hoje em dia? É TikTok, é Kawaii, é entretenimento realmente, e aí você consegue embutir, claro, quando você pensa de estratégia, negócios dentro disso. Eu tenho um pouco de medo, porque assim, por enquanto eu estou num ambiente ali onde eu entro para aprender e tal, então eu tenho um pouco de medo de começar a virar assim, tipo um TikTok, uma coisa. Porque se eu quero ir no TikTok, eu vou no TikTok. Sim. Se eu quero ir no Instagram, eu vou no Instagram. Agora, Aconteceu se eu quero saber o que está acontecendo no mercado, se eu quero me aprimorar, se eu quero conversar com pessoas que também gostam da mesma área que eu, que é comunicação, educação, eu não tenho outro lugar para ir, a não ser o LinkedIn. Esse é o ambiente que deve ser realmente, vamos falar assim, rede social, para eu me atualizar sobre o meu mercado e sobre como fazer isso, é o LinkedIn. Então, eu trabalho na área de marketing. Onde que eu vou achar pessoas ou cases ou outras áreas que estão fazendo isso? Ali. Ali que eu vou trocar figurinhas. Ali que eu vou entender o que eles estão fazendo no mercado. Porque o LinkedIn hoje, as pessoas pensam o quê? É muito parecido com vagas, é muito parecido com Cato, que você comentou recentemente. As pessoas pensam que lá é simplesmente um banco de currículos. E é muito mais que isso. Acho que pensava porque parecia aquilo da Cato antes, né? É isso mesmo. Meu amigo Cleiton Stocco, tem gente aí já online, quem tiver, curta, compartilha. Se você tem aqueles amigos, outras redes, para ver se a gente consegue mais gente participar aqui da nossa live gravada. E depois, obviamente, vai ser lançado com todos os devidos... As orientações que a gente coloca, os letterings, os exemplos, a gente faz uma edição bem legal, tá bom? Beleza, nós temos aqui sim algumas pessoas que já estão falando aqui, por exemplo, a Priscila Taveira fala assim, esse cara é top.
Pamela Lima fala, ele é incrível. Pamela Lima, ele é incrível. Exatamente. Vou? Vou, Andrew. De voar, né? Colocando aqui o Voa. foguete voando. Voa. Vou, Andrew. Vinícius Santos fala, boa tarde, né? O José Lourenço Pereira Filho fala o seguinte, olha aí, um sobrinho desses, meu. Ó, A meu tio Karina aí, ó. Exatamente. A Karina Silva fala o seguinte, um exemplo de empatia. Vai, Andrew. Hashtag vai, Andrew. Olha só. Piada interna. Depois você vai explicar então essa piada aí, se você puder. E a Pamela Ferreira também faz aí um foguete voando, ou seja, voa, cara. Vamos lá. Muito bom. Se chegarem mais perguntas, daqui a pouco eu leio para vocês. Muito legal, muito obrigado aos que estão participando, aos que estão mandando aí as mensagens. Esse cara é empático mesmo, né? A gente não consegue não estar bem olhando para ele. Cara, você sempre é assim ou você tem uns momentos de que você fica assim meio bravão e tal? Então, vai depender muito. Eu sou introvertido, né? Então, bastante, dependendo do que se eu estou concentrado demais, eu vou ter essa cara de bravo. As pessoas sempre têm essa aparência. Eu estava recentemente agora num projeto dando aula e aí o primeiro contato que eu tive com as alunas, elas pensavam, não, lá vem o chatão, é um cara bravo, o professor aqui vai pegar no pé. E aí não deixou passar nem 2 aulas, já estavam Já à tinha entendido. vontade, já estavam à vontade, querendo, não, espero que o próximo professor seja igual você e tudo mais. Eu falei, depende, cada um é de um jeito, né? Vocês criam esse ambiente. Você se lembra do nome do teu perfil no Pet, não? O meu perfil no Pet é qualidade de excelência. Excelente de qualidade. Excelente de qualidade. Cara, eu realmente sou meio... fechado e bem organizado, bem estruturado, estruturado, extremamente alto, estruturado. Ó, o pessoal... Bem regrinhas. Que legal, cara. Puxa vida. E aí você casou-se com uma pessoa desorganizada ou para contrabalancear ou ela também é organizada? Acabei de fazer com ela lá recentemente, ela é analítica. Bem analítica. Dela também, ali estruturado dela é alto, explicar um pouco mais do que o meu ainda. Se tem uma coisa que o especialista sabe fazer é escolher, né? Ele demora para escolher. Demorei, mas aí eu escolhi bem. Muito bem, parabéns. Cara, é o seguinte, então, voltando lá ao assunto lá, a questão do desemprego hoje é grande. Aí você vem falar de crise, aí hoje estoura uma guerra, né? Que foi a invasão da Ucrânia. Aí a gente não sabe o que vai acontecer com o preço do petróleo, muito provavelmente não vai baixar, né? Sim. Tem todas... especulando já. Exato, especulando e tal. Enfim, o que que agora o indivíduo tem que fazer mais? Se ele não conhece o que é o LinkedIn... Vamos separar em 2 públicos. Tá. Aquele que não conhece o que é o LinkedIn, a gente explica rapidamente. E depois eu vou falar também perguntar para você sobre as regras de convivência, assim, porque... Sim, muito importante. Vale a pena. Quer ver uma coisa? Eu comecei a ver umas coisas assim que eu fiquei meio bolado, que são polarizações. Tá. Isso aí depois eu vou perguntar para você assim, isso aí me parece, me corrija se eu estiver errado, isso aí não é muito certo fazer lá não, né? Porque você vai carimbar um carimbo em você que ninguém está perguntando quem é. Sim. E depois pode atrapalhar você. Mas só vamos por partes. Quem não conhece o LinkedIn, o que é o LinkedIn? Bom, para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social profissional. Então a gente coloca assim, não é parecido com a Cato, apesar de ter funcionalidade de você procurar emprego, mas ele é uma rede social, ou seja, o foco ali é você interagir e você fazer rede de contatos, ou seja, o seu networking online. Eu acho que eu li num dos seus artigos, eu não sei se... agora eu não me lembro bem, que é um personal brand também. Você tem que trabalhar você. Isso. Então, ou seja, hoje, cada vez mais, você tem que trabalhar gestão da sua marca, né? Quando a gente fala de marca pessoal, é o quê? Eu gosto muito daquela frase que o Jeff Bezos, né? O criador da Amazon lá, ele fala que a sua marca é nada mais do que o que as pessoas falam quando você sai da sala. Então, ou seja, quais são as percepções que as pessoas têm, apesar dos sinais que você manda? Vixe, mas eu vou perguntar pra minha galera aqui. Eu acho que eu não tenho uma boa marca não, né, cara? Quando eu saio da sala... Deixa gravando aqui, ver o que eles falam, aí você vai saber quem é o Gui. Cara, você foi falar que sempre tá gravando, aí eu vou ficar sabendo. É brincadeira. É o seguinte, ó, galera, quando eu saio da sala aí, é a minha marca que fica, viu? Entendeu? Então me ajudem a criar, a sustentar, me ajudam a trabalhar o desenvolvimento da minha marca. Você acha que os colegas de trabalho, os coworkers, assim, tem que trabalhar, ajudar você a construir sua marca também, dar toques, feedbacks e tal? Claro, isso é essencial. Seja desde sua família até os seus colegas de trabalho, ou se você trabalha numa igreja e tudo mais, o que as pessoas estão vendo de você. Mas o importante é justamente o que eu gosto do autor, e aí eu já deixo de dica de livro, que é Personal Branding, do Arthur Bender, brasileiro, que ele fala o seguinte, a gente é como se fosse um outdoor ambulante, emite sinais 24 horas por dia. E aí, quais sinais você está emitindo? E é aí que a gente pega, entendeu? Pode ser que, beleza, eu quero passar esta imagem. Mas o que o outro está percebendo dessa imagem? Porque a entonação que eu falo,
a forma que eu falo, o que eu falo, diz muito. Então, eu quero falar uma coisa. Você pode passar essa mensagem de várias formas. Mas se você tem uma entonação, se você mostra diferente com o seu corpo, as pessoas vão perceber diferente. Então, você está me dizendo o seguinte, que a pessoa vai entrar agora no LinkedIn, nunca entrou. É uma boa oportunidade para ele começar a fazer uma... Para que as pessoas conheçam quem é ele profissionalmente. Então, hoje, a gente tem limitação. Antes, o que era a limitação? Você tinha o seu currículo, você mandava, as recrutadoras, ou no máximo ali, o segmento que você atuava, conhecia você. Sim. Então, o pessoal do RH, as outras áreas, então você conseguia, quando a gente falava assim sobre sua marca pessoal profissional, né? Aí, quem conhecia? Seus clientes internos. Ou se você trabalhava com cliente externo, aí a pessoa conhecia quem é o Gui aí. Aí eu ligava para o emprego passado, para você ver, fulano de tal. Para dar o quê? Justamente recomendações. Isso. Como que ele era e tudo mais. E agora não. Agora nós estamos cada vez mais expostos digitalmente. E as pessoas não têm a ideia de quão expostos eles estão. E aí eu faço brincando em algumas palestras, alguns cursos que eu falo, você já googou o seu nome aí? Tanta coisa que aparece sua? E aí justamente é o ponto, e aí eu acho que você já trabalha muito com isso, com adolescentes, com jovens, eles usam as redes sociais como o quê? Como psicólogos, né? Jogam tudo lá. Pensam, e aí não pensam futuro. Quando entrar na parte do ambiente de trabalho, hoje as recrutadoras estão olhando. Ele vai falar assim, mas depois eu apago tudo. Consegue apagar? Consegue apagar. Agora que se vai sumir da rede da internet, nunca. Nunca mais. É indeletável. A gente vê aí os casos de influencers, principalmente eles gostam de ser influencers. Você vê na Copa do Mundo. Você vê agora recentemente do podcast, o Monark da vida aí. Monark. Então, o que acontece? Tudo que você faz, independente do que você faz, as pessoas vão buscar. Vamos pegar um exemplo geralzão da massa, BBB. Quando eu divulgo os nomes, as pessoas vão buscar na rede social da pessoa. E se ele apagou, consegue achar Twitter antigo das pessoas. Twitters que foram até deletados. Foram deletados, mas existe um banco que consegue guardar todos esses dados. Então, ou seja, vai ser usado isso contra você. Caramba, deve ter já sites, eu não tinha pensado nisso, mas deve ter gente empresas que só vivem printando e guardando as coisas. Isso mesmo. Ou já fazem um backlog constantemente. Twitter, LinkedIn e tudo mais. Olha, eu tenho uma dosinha, às vezes, a gente fica o adolescente muito novo, porque ele não entende o que é a internet, para ele acha que aquilo ali, só quem está vendo é quem ele quer influenciar. Isso mesmo. Naquele momento. E aí ele tem a sensação, na verdade, como ele já é nativo, ele tem a sensação que a internet nada mais é do que um jogo. Pra gente que a gente é um pouco antigo. The Sims. Pensa que é um The Sims. Pensa que é uma realidade, a gente falando aqui, parece ser o tópico do metaverso, mas as pessoas, eles pensam que é simplesmente um jogo. Terra sem lei, eu falo o que eu bem entender, porque atrás de um ecrã, atrás de uma tela, é muito fácil. Eu criar um personagem para falar que eu sou assim. É um influencer, se você for brincar, a maioria tem um personagem. E se ele não conseguir expressar isso, realmente quem ele é, a autenticidade, ele não consegue sustentar. Uma hora ele está fazendo uma publicidade para Coca-Cola e pegam ele tomando um Pepsi, escondido. Como já aconteceu em memes aí por aí. Ele vai fazer, vamos pegar BBB, ele vai patrocinar do Samsung, mas o cara usa um iPhone. Não pode. Então, não se sustenta. E outra coisa, a impressão que tem no game é o seguinte, que você morre e renasce, né? Isso, é aquele negócio de eterno, né? Então, eu vou voltar, vou comprar mais moeda, mais créditos, né? Mais créditos, vou colocar mais armadura, e aí se eu tive uma eu tive uma crise aqui, eu vou simplesmente zerar e começar com um novo personagem. Isso não existe, né? Não existe. Agora, você acha que no futuro, até porque há um tempo atrás, lá na Espanha, um homem ganhou, foi o primeiro que ganhou contra o Google o direito de ser esquecido. Nossa. E será que isso aí um dia não pode virar assim uma coisa? Eu falo assim, seguinte, eu tenho o direito por lei de me transformar, de querer um novo avatar. Isso não vai existir, não é tão fácil, mas assim, você acha que no futuro tem gente que não vai querer ser esquecido? Eu creio que sim. Se a gente for pegar, se a gente for bem Black Mirror, né, brincando assim, pode acontecer. E eu gosto muito dessa, não sei se você já teve a pretensão de assistir o Black Mirror, tem um episódio muito interessante, que a gente fala justamente dessa distópico, quando você pega um nível de tecnologia que não existe mais prisões. A pessoa fez algo errado, ela é apagada, porque as pessoas já têm um visor óptico no olho, e ele só vem quem o governo diz que deixa ver. Tá. E aí quando a pessoa... Mas esbarrar, né? Não, aí você vê um borrão, mas você não sabe quem é aquela pessoa. Então ele é excluído da sociedade. O que é melhor?
você excluir ele só em 4 paredes, numa prisão, ou excluir que a sociedade não te veja e não interaja com você. Aí você me remete a nós estamos editando agora, vamos lançar semana que vem. Veio aqui cara, que excelente, o dramaturgo Ronaldo Serruia, e ele nos fala sobre esse universo que são das pessoas que são socialmente excluídas por serem HIV positivas. Então, isso a gente já consegue enxergar que está acontecendo quando você não, eu não finjo que esse não existe, porque não é igual a mim ou não parece. Isso digitalmente um dia, nesse episódio aí, está exatamente exemplificando isso. Tem pessoas que vão ser excluídas. Excluídas. Hoje, se você pegar pelo algoritmo, já existe bastante. A polarização, já acontece isso. Não ache que, se você esteja no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, que você está vendo todo mundo. Você está numa bolha. Você está vendo quem eles querem. Porque baseado nos seus interesses, baseado no que você curte, baseado no que você segue, ele vai te mostrar coisas parecidas com aquilo. Para o quê? Para te deixar constantemente online. Se ser chamado para uma entrevista de emprego já pode ser um algoritmo que separou. Sim, é um algoritmo que te separou. Porque quantas pessoas hoje? Hoje já temos mais de 13 milhões, segundo o último dados do IBGE, milhões de desempregados. Como que existe pouca demanda, muita gente para trabalhar, e aí como vou fazer isso? Principalmente o LinkedIn, Cato, vagas. Hoje a pessoa faz um teste e ele vê se até mesmo um teste de personalidade para ver se realmente vale a pena contratar aquela pessoa ou não. Sim. Básico, mas está lá. E aí ele já faz toda essa triagem, baseado em critérios, palavras-chave, e aí sim, já dá 3, 10 pessoas, para que aí ela já faça essa curadoria de pessoas para depois começar a entrevistar. Porque é tempo. E hoje a gente já está a refém disso. Não é algo que vai acontecer. Já está acontecendo. Então, por exemplo, só para o nosso... a pessoa que está nos assistindo, assim, quer dizer que você pode xingar alguém numa fila do McDonald's e achar que isso não tem nada a ver, um dia vai aparecer lá nos seus recordes lá. Provavelmente um algoritmo vai dizer assim, olha, não chama porque esse cara tem alguns problemas assim. Sim. Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Porque hoje você xinga alguém na fila, mas quem garante que se não tem alguém te filmando? Ou já estava fazendo uma live com alguma coisa e ela acabou pegando você. Caramba, é isso mesmo. Então, agora, você que não conhece o que é LinkedIn, se for entrar, você está construindo a possibilidade, você está construindo, a partir de hoje, a possibilidade de você dizer quem você é daqui para frente até o final da sua vida na área profissional. Por isso que é o primeiro ponto a gente entender isso. Não vou usar o LinkedIn, mas primeiro você tem que entender por que LinkedIn. Ali você vai construir a sua reputação online, a sua presença digital. E aí no ambiente profissional, né? Porque a sua presença digital já está sendo construída. Seja Facebook, seja Instagram, seja TikTok, seja em qualquer outra rede que você tenha, já está sendo construída de uma faceta do que é você. Assim, essas grandes big techs, no caso a LinkedIn da Microsoft, né? Uhum, isso, foi comprado uns anos atrás, né? atrás. Eles começam a levar esses lawsuits, essas coisas, esses processos, porque vazaram dados, assim. Mas, cara, como é que você vai segurar isso, entendeu? Você acha que um dia vai ter segurança de que realmente você abre uma informação aqui, não vão cruzar com a outra lá, que vai chegar um dia ao seu currículo? Né? Quem pode garantir que vai... Bom, não. Garantia não existe. Não vai ter garantia. Não vai ter garantia. Agora, o que podem fazer é simplesmente falar que não vão fazer. Da mesma forma como você pega Facebook, você pega Instagram, você pega o Google. Todos dizem que não fazem. Eu não sei se... eu tenho um Google Home Assist, né? Aquele mini. Ele tá ouvindo toda hora. O que eu falo ou o que eu deixo de falar. Eu tô assistindo Masterchef, o Jacan falou... Opa, não entendi. Você pode repetir? Ele nem chamou o Google. Ele pensou que ele chamou o Google. Vamos dizer que é um ato falho ainda. Entendeu? É um ato falho do Google Assistant. Do Google. Então, você fala assim... Ou seja, se ele tá captando constantemente o que eu tô falando... ou outras coisas, como que não pode vazar esses dados? Então, realmente, eu não quero chegar nesse ponto. Eu não quero virar paranoico também. Não vou fazer paranoico, mas sim, não tem como. As pessoas falam, não, sua privacidade está garantida. Mas será que vai chegar um dia que eu falo assim, eu não quero estar mais em nenhuma rede social? Eu quero estar longe, eu vou conseguir apagar? Vai conseguir? Entendeu? Porque existe banco de dados. Aí ele fala, não, eu apago, mas vai que ele se arrepende. Eu tenho um backup. Então, ou seja, não assumiu. Se alguém for lá, se algum hacker pegar, vai vazar e você vai aparecer. Uma vez eu cometi um orkuticídio, né? Lembra desse termo, né? Não sei se você lembra, você tinha Orkut ou Estoco?
Sim, Ah, sim, eu tive aí, o Orkut bem antes até de fazer o Facebook. Eu fiz meu Facebook Olha aí, em ó. 2010, Você ficou até o fim 2011. ou você caiu fora antes? Não, eu fiquei até o Até o fim. fim. Ah, esse é daqueles Ó, que... É, recebia vários scraps, então. exatamente. Ah, É aquela entrou fase por convite, de... né? É, por convite Por e de fazer convite. assim, não, agora só se aceita se você fizer aí uma declaração, né, que tinha ali e tal. Isso. Os depoimentos, então peguei tudo isso aí. E Só aí te quando eu aceita assim, fui é. para o Facebook, eu vi que o Facebook, não, é uma rede social mais séria, É, não, e não, já tal. tinha aquela cara, né? Tinha uma... Você fala, nossa, que diferença, tal. Aí agora você vê o LinkedIn como uma rede social mais séria e o Facebook como uma rede social indiferente agora, um pouco mais abandonado, mas são conceitos diferentes. E a conversa está muito boa. E falando nisso, já tem perguntas aqui, viu? Opa, manda aí. Aproveitando a deixa aqui, Vamos lá. tem várias Quem é a pessoas participação? aqui comentando já, né? Fazendo felicitações para você. Falando, por exemplo, aqui, ó, o Luiz Araújo falando que este é duro na queda. Olha aí. E tal. O O pastor. Williams Amaral falando, a maior mente que eu conheço. Eita. Poxa, que legal, Olha cara. só. Né? Ele é E Amaral. aí, a pergunta aqui, ó, da Pamela Lima. O que faz um perfil né, do LinkedIn gerar visita do RH para aí ser atrativo? O que faz esse perfil ser atrativo? Já é automático, não é? Como é que funciona essa questão do recrutador? Uma boa pergunta. O cara do Boa RH vai lá, ele tem ali, ele vai colocar ali à sua disposição o recrutamento e como é que ele avalia, então, as pessoas para poder fazer a contratação no LinkedIn. Boa. Caramba, essa- Olha aí, ó. Isso aí já praticamente é o pano de fundo que a gente vai falar aqui. eu justamente. não queria ser você agora, não. Como é que você vai responder essa aí? A gente já respondeu aqui para o pessoal entender, quem não conhece o LinkedIn, o que é, e Sim. para ele encaixar. Então, ou seja, a gente vai trabalhar sua presença digital, a gente vai trabalhar sua reputação online. E aí, existe uma gamificação que o LinkedIn faz. Você pega, assim, todas as redes sociais. Como que eu vou incentivar que novos usuários preencham todo o seu perfil lá? Então, porque hoje o que acontece? É uma rede social nova. Ou o pessoal está falando sobre essa rede. Eu vou lá, crio um conteúdo, eu vou lá criar uma conta. Meu e-mail, nome só. E a pessoa esquece e não entra mais. Aí ele fez uma gamificação, que quando você pesquisa sobre LinkedIn lá, o pessoal fala sobre perfil campeão, né? Ou All-Star. Na verdade, é a base ali que o LinkedIn coloca para que você tenha um perfil que seja, digamos, procurável. Que hoje, qual que é o algoritmo, a tecnologia que o LinkedIn usa? Muito parecido com a tecnologia do Google. Tudo funciona ali por palavras-chave. Relevância. Palavras-chave. Então, Palavra-chave. quanto mais palavras-chave que você tenha no seu conteúdo, no seu perfil em si, você criar o seu perfil, mais chance de você ser encontrado pelos recrutadores. Então, o que? Você precisa preencher seu nome, parece óbvio, sua foto. Então, onde entra dicas aqui. Parece bobo, mas coloca a foto só de você e não de acompanhado. Caramba, você tem Cara, gente que coloca de duas pessoas? né? Já acontece de duas pessoas, já coloca gente colocar segurando o pet. Tem muita Não, mas coisa. assim, se for Tem uma muita cuidadora de pet, ainda vai, né? Aí vai, mas tem gente não, porque colocou somente porque gosta do pet. Então, aquela cortadinha, sabe aquela foto cortadinha que você vê a mãozinha no ombro? Não é legal. Tomar um né? cuidado. Hoje é tão fácil fazer uma foto boa. Sim, vai pro cantinho, um lugar iluminadinho, ali um fundo neutro, tira foto. Até mesmo o LinkedIn incentiva a fazer um work selfie, que eles chamam. Que hoje os celulares têm cada vez mais uma tecnologia na câmera. Sim. Você tira a fotinha lá e consegue colocar. Óculos, não óculos, isso aí não tem nada a ver. Evitar acessórios, principalmente quando eu falo mulher e homem. Óculos escuro, não. Tirar foto do perfil no carro, também não. Então, ou seja, por isso que é importante quando você tirar uma foto e colocar lá, ser sempre um fundo neutro. Por quê? A primeira coisa que a pessoa vai bater o olho é em você e fazer o link você com o seu nome. Porque pode ter vários João Silvas, mas qual João Silva que é? E aí ele faz o link com aquela foto. Então, evitar, se for mulher, evitar muitos adereços, brincos que chamam mais atenção do que o seu próprio rosto, ou colares, pode usar, mas nada que seja tão extravagante que faça a pessoa ficar muito focada naquele adereço e esqueça de olhar para seu rosto mesmo. Você falou uma coisa, a pessoa tirar foto dentro do carro, o que está dizendo? O que pode dizer assim para... Vamos viajar assim, pode dizer muita coisa. Pode dizer, a responsabilidade, o cara tirando foto ali, sabe se o cara está dirigindo ou não. Tá. Aí tem a baita de um cinto, grandão lá e tudo mais. Então você fala, pô, o cara não teve cuidado. O cara criou o perfil ali sentado no carro. Preguiçoso, né? Preguiçoso. Não quis sair. Então, não, o cara postou no Stories e aí acabou reutilizando isso por coisa. Então, parece bobo. Não precisa ser um fotógrafo profissional. Claro que se você puder, é outra coisa. Mas, só um cuidado. Tira uma fotinha, só você. Ô, Cleiton, aí depois você fala, velho. Qual é a sua foto que tá lá
Não é na praia, não, né? Que tá no LinkedIn. É, tem que dar uma Não, olhada não, lá, não. Eu olha. pensei muito. Numa O que festinha. ele falou aí faz muito sentido. Inclusive, até abri meu LinkedIn aqui para Oxe, foi dar uma olhada reavaliar. aqui. Mas assim, a minha foto, eu estou com uma camisa social. Uhum. Estou num fundo teoricamente neutro, né? Estou num ambiente aberto, tal. Estou sorrindo. Mas assim, bem tranquilo, uma foto que realmente poderia usar como até no RG, por exemplo. Vamos colocar dessa forma assim, né? Se tiver barba, tem que estar bem. Uma barba bem Sim, alinhada, sim. é assim que eu estou também. Ah, e agora nós temos uma outra pergunta aqui Olha para aí. você. Manda aí, manda aí. Eu não concluí ainda, se quiser. Ah, não, beleza. Só deixa engatilhado aí. Fechou. Tá. Olha só. Qual é a principal ferramenta do LinkedIn? Então já emenda, já termina ali. Quem E foi aí? que perguntou isso aí? Verdade, foi Ronis Teixeira. O Ronis? beleza? Ronis? Ronis. Ronis. Teixeira, perdão. Boa. Beleza? Então, terminando aquela lá, para a gente responder, a pergunta que, só para quem entrou agora, qual era a pergunta? Como que o RH encontra o nosso profile lá, o perfil do que ele está procurando? Primeiro passo, preencher o máximo possível das suas informações. Então, todas as seções que tenham possíveis lá, então, coloca seu nome, foto, resumo, que eles chamam sobre lá. O que é o sobre? Não vai falar da sua vida toda. Faz um resumo básico ali qual é a sua trajetória profissional. Por onde passou, quais são os segmentos, quanto tempo você tem de experiência, em que você foi formado. Então, resumão. De forma objetiva, né? Objetiva, até porque você não tem muito caractere para escrever ali. Então, um resumo. E aí depois você vai entrando em cada uma das suas experiências. Aí você coloca a empresa, coloca o cargo, coloca o período e coloca justamente as suas atividades. Todas as atividades que você fez. Ah, eu não sei. Lista. Faz um tópicozinho, depois você escreve todas as atividades. Por Até quê? que é difícil lembrar, se você não parar para escrever. Se você não parar para escrever, não vai. E aí não foca só em tópicos. Então escreve realmente o que você fazia. Ah, mas eu coloquei só por cima, só um principal. Não. Escreve todas as atividades. Não, a pessoa, um adolescente, alguém que está entrando no mercado de trabalho, vou escrever agora. Dá para escrever alguma coisa que chame a atenção de quem está recrutando? Sim. E aí ele vai trabalhar justamente o quê? Ele vai ter a oportunidade de fazer voluntariado. Então, e aí é muito importante, e é uma seção que tem criado, principalmente nos Estados Unidos, eles valorizam muito o voluntariado. E aí tem no LinkedIn. Então, se você não tem uma experiência atual, voluntariado. Você trabalha na igreja? Você trabalha em qualquer outro lugar? O que você trabalha? Coloca a atividade que você fala, eu ajudo em alguma ONG específica. O que você faz nessa ONG? Você colocando ali, já tem traços do que você faz e que a recrutadora pode utilizar isso para você. Se você seja para uma vaga de aprendiz, seja para uma vaga de estágio. Já pode te ajudar muito nisso. Agora, cuidado para não colocar informação falsa, né? Ah, aí não. Porque aí, beleza, você vai conseguir ser achado, mas a hora no tete a tete, ela vai saber que realmente não vai ter. Que legal, você trabalhou numa ONG. Hã? E aí cruzou os dados, não viu. E às vezes até consegue entrar, mas na hora do vamos ver lá, ele viu que ela contratou baseado no que ele falou que tinha lá, ou que ele fazia, e vou fazer algo parecido, ele não consegue. Tem gente que pode até pedir, me ajuda a preencher isso aqui, mas ele vai ter que colocar as informações que são absolutamente checáveis e verdadeiras. Sim. Né? E aí a gente entra num outro ponto, né? Primeiro é a questão de caráter, né? A questão de você realmente entregar ali qual que é o foco. Porque você pode mentir, você pode tentar, mas você não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. E aí, ou você vai ter uma oportunidade, mas depois vai sair pela culatra que você vai ser demitido. E aí não vai saber o porquê, né? Você sabe muito bem o porquê. Exatamente. Então, essa você considera respondida, o básico do básico? O básico, preencha todos esses perfis. Todas as suas sessões. Preencha ela. Porque ali, como que a recrutadora olha? Ela vai colocar todas as palavras-chave do que ela precisa daquele cargo. E aí, baseado nisso, ela vai fazer, o algoritmo vai mostrar, claro, você vai se inscrever, se candidatar àquela especificamente, e ali sim, baseado naquilo ali, nas palavras-chave, você vai aparecer uma listinha, como se fosse um Google, sabe, daqueles links. Então a recrutadora vai fazer um filtro, igual a gente faz para poder anunciar. Então, assim, eu quero saber todos os jovens entre 18 e 23 anos que morem a tantos quilômetros dessa região. Por isso que é importante colocar o setor que você quer atuar e o local que você quer. Então imagina, eu vim de Minas, eu estou aqui em São Paulo. Só que eu não mudei meu perfil está em Minas. Você vai se candidatar a todas as vagas de São Paulo, mas você nunca vai achar porque a recrutadora fez um filtro tirando em Minas. Ela não quer contratar Minas, a não ser agora, com a nova opção de remoto, aí sim ela desconsidera a localização. Mas se é um trabalho que é local físico, ela vai já colocar a localidade o remoto seria para fazer o home office? Isso. Então, hoje, principalmente empresas de
de tecnologia estão contratando o pessoal do Ceará, pessoal do Paraíba, Pernambuco e tudo mais. Por quê? Ele não precisa estar fisicamente. Ele faz o trabalho dele e sempre conversa com as pessoas remotamente. Isso vai melhorar a qualidade da mão de obra, porque você vai pegar gente excelente que estava lá sem uma oportunidade. Sim. Hoje tem acontecido. A empresa da minha esposa tem acontecido bastante isso. Ela trabalha como parte TI, tem contratado muito desenvolvedores de Fortaleza, de vários outros lugares aí do Nordeste, que antes eles não querem vir para São Paulo, mas eles são muito bons. E agora eu não preciso mais. Eu tenho essa opção de ser híbrido ou totalmente full remoto. E aí ele vai entregar o trabalho dele e ele vai ficar lá, naquele lugar. Claro, ganhando mais, porque é a empresa de São Paulo. E aí ele consegue viver bem e entregar o trabalho dele. Você já pensou quando os programadores... Eu não sei se está acontecendo isso, mas, por exemplo, na Índia, né? Ser programador, eles como sabem falar inglês, eles trabalham... Principalmente na época do telemarketing, nos Estados Unidos, você ligava para o banco e atendia alguém na Índia. Sim. Isso pode começar a acontecer também nos outros empregos que puderem ser feitos à distância? Vai acontecer. E com aí, certeza. o inglês, como é que vai ficar? Como é que você vê a necessidade do inglês aqui para frente? Eu acho que não é nem... Hoje o inglês não é mais o diferencial, né? É algo necessário. Então tem ali. A primeira coisa que o jovem tem que buscar é isso. E aí eu falo ainda... Posso até ser polêmico, mas eu acho que ele vai ter muito mais oportunidade se ele tiver o inglês do que a faculdade. Você sabe que teve um convidado aqui que falou exatamente isso, né? Foi o Júlio da... Pode ser polêmico. O Júlio está trabalhando no Facebook. Eu vou até deixar um card aqui em cima. Aqui, né? Eu sempre confundo qualquer... Né? o Júlio está trabalhando no Facebook. Ele ganha... eu não posso falar assim exatamente, né? Mas uma Big Tech... Cara, só te falo uma coisa. É acima de 50 mil reais por mês. Com certeza. E ele falou o seguinte, Se ó, não ganhar em o dólar. inglês é mais importante até do que aquilo que você vai aprender a fazer. Porque Sim. depois do inglês você aprende a fazer alguma coisa. Existem muitas empresas, principalmente multinacionais, que estão chegando para cá. Você falou da questão da Índia lá. Eu trabalhei numa outra oportunidade que eu estava, justamente estava falando com pessoas da Índia. Você falou que é da Paraíba, a sua origem lá, os seus pais é da Paraíba? Isso, eu sou paraibano. Então, eu também sou filho de pernambucano e uma Sou paraibana, né? Minha A mãe cabeça não nega. A minha mãe era paraibana, já faleceu, e meu pai é pernambucano. Pernambucano. Minha mãe é pernambucana e meu pai é paraibano. E eu nasci de lá. Então, mas você alguém já te falou que você tem cara de indiano? Indiano? É. Olha não isso. tem não, cara? Já falaram que o Você meu acha olho, aí? sorrindo, o meu olhinho é meio puxado de japonês, mas de indiano é a primeira Se vez. você fosse moreno, cara, Olha aí, ia ficar indiano. Olha aí. indiano total aí. Olha Ó. aí. Muito bom. Voltando aqui ao assunto do inglês, cara. Por que será que o nosso brasileiro, ele tem tanta resistência com o inglês, né, cara? Existe, bastante. Eu acho que também, talvez eu vou colocar uma inferência baseada na experiência que eu tive. Hoje, se você for pegar escolas, a maioria, pessoal, escolas públicas, você tem uma deficiência muito grande. A gente não sai do to be se tiver to be. Eu tive uma experiência nenhuma quando eu fiz a primeira introdução ao inglês, quinta série lá. A professora mal sabia falar o português direito. Você fez seu primário numa escola Eu estudei pública? minha vida toda em escola pública. Olha aí, tá vendo, gente? Que a escola pública sempre tem condições de dar excelentes profissionais, mesmo em escola pública. Então, não é desculpa. Não é desculpa. Assim, Tem sim, um componente. Sim, é precário. Uhum. Eu tenho colegas também que fizeram escola pública, mas também não saíram do quê? Porque não tinham garra, não tinham força de vontade. Então, depende mais da pessoa do que Vai depender muito da pessoa. Mas seria bom se o ensino público pudesse melhorar, né, a qualidade. Agora, você sabe que eu estou achando, André, que nós vamos ter uma grande melhora. Eu estou bem otimista em relação à educação no país. Não em relação ao que vão ensinar ou como que vai ser a vertente do que vão ensinar para pensamento mais globalista ou mais... Ok. Eu estou falando assim do nível de profissionalismo das pessoas vai melhorar por conta do acesso à informação que está disponível a todos sem distinção. Ok. E também muito por conta dessa coisa de você poder também fazer parte dos seus estudos dentro de um aplicativo. Você vai escolher a escola onde você vai querer fazer os seus estágios. Por isso que é importante. Hoje, o que está acontecendo, se a gente for pegar no geral, nas escolas e tudo mais, vai depender muito da pessoa e também do local que a gente está. Então, tem locais que é muito... Eu já trabalhei com alguns locais que tem pessoas que mal têm acesso à internet. E se tem, às vezes, por um device, um celular do pai, que ele consegue acessar. Então, hoje, apesar de termos tantas informações, ainda temos déficit de recursos, de pessoas acessarem a essas informações.
Então, assim, ainda existem os excluídos ainda, né? No país. Tem gente que não tem e-mail. Acho que o e-mail vai acabar. Estão me dizendo que o e-mail vai acabar. Parece bobo, mas a gente tem um estudo recentemente, até Brasil e Índia. Vamos perguntar para as pessoas o que é internet, eles falam que é o Facebook. Porque o único acesso que eles tiveram é o Facebook, pelo celular. E eles não entendem a dimensão do que é internet. Para eles, internet é o Facebook. Navegar no Facebook, tem vídeo, tem imagem, tudo. Aquilo ali é a internet para eles. Então, para você ver que ainda tem pessoas que ainda têm essa limitação de conhecimento de todos esse acesso. Pois é. E a pergunta próxima que veio aí era em relação à ferramenta, né? Qual a principal ferramenta? Exatamente, foi a pergunta aqui. Existem De várias. quem foi que perguntou? Peraí. O Runes, né? Foi o Runes Teixeira. Isso. Falando, qual a principal ferramenta do LinkedIn? Tá? Bom, primeiro eu queria entender assim, o que é uma ferramenta dentro do LinkedIn, para a gente poder... Quando a gente fala, eu acho que o que ele quer colocar... Eu não sei, estou perguntando... São funcionalidades, né? Entre ali... Hoje o LinkedIn, ele pode ser o seu perfil, sua presença digital, e ali você pode trabalhar várias frentes. Primeiro, conseguir um emprego, é um ponto. Outra... Empregar. Se empregar, outro ponto. Desenvolver conteúdo, falar, trocar, ficar atualizado sobre o que a sua área está mostrando, tendências e tudo mais, e trocando de figurinha com outros profissionais. Trabalhar a sua marca profissional, ou seja, sua presença digital, é um ponto. O recrutar. O que você falou? Não, e uma das outras coisas seria recrutar, né? Recrutar, que já é do primeiro. Recrutar, que aí se for pegar, e vendas. Então, tem bastante venda B2B ali, que é de empresas para empresas. Sim. Então, por quê? Porque o LinkedIn, ele diferente das outras redes sociais, é o que tem mais tomadores de decisões lá. Então, vamos recapitular os pontos ali. Então, conseguir um emprego. Se posicionar e trabalhar a sua marca. Certo. Ficar atualizado sobre o seu mercado. Trabalhar vendas e recrutar, né? Aí, recrutar, conseguir pessoas para os seus projetos. Que é trabalhar, aí a gente coloca nesse pilar aqui, tanto recrutar, que é a empresa, quanto também trabalhar a parte de employer brand, né? Que é a gestão da marca da empresa, empregadora, marca empregadora. Então, como ela se sentir que os candidatos sejam atraídos, né? Como é que ela pode se tornar atraente para eles? Atraente. E então ela também constrói o branding dela. A marca dela tá ali. Porque se a gente for olhar nas revoluções industriais, e hoje a gente está na quarta aí, beirando a quinta, que já estão comentando. No caso, a quinta seria a inteligência artificial ou é a quarta? A quarta a gente entra nessa parte de digitalização e tudo mais, e inteligência artificial. A quinta eles já estão começando a falar, talvez daqui a 2025, e aí eles estão só especulando o que pode chegar ainda a partir de robotização mais palpável, né? E aí você fala em androides nessa parte aí, inteligência muito mais forte. Então aí você vê outro romper, né? Já pensou o dia que você estiver concorrendo com o Android? Isso, e o metaverso justamente está entrando nesse último aí, que é nessa quinta que eles estão comentando. Então, você fala, antes o que era? Se a gente for pegar nossos pais, nossos avós, eles queriam entrar numa empresa e se aposentar naquela empresa. Então, eles eram construídos, a reputação deles baseada no cartão de visita que ele apresentava da empresa. Então, se ele era daquela empresa, ele era respeitado e ganhava crédito. Hoje, o quê? As empresas têm que mostrar que elas são jovens, que elas são dinâmicas e querem atrair as novas gerações, porque as novas gerações querem o quê? Elas querem influenciar, querem impactar, e elas só querem fazer parte de algo que esteja impactando ou mudando lá. Então, a gente vê essa mudança de paradigmas. Cara, mas agora você me deixou meio bolado, eu fiquei com medo. Sabe por quê? Você me levantou uma questão que eu nunca tinha pensado. Quer dizer, então, que vai chegar uma hora que tudo que eu estou fazendo, de como eu estou construindo dentro da minha ferramenta, dentro da empresa, ela pode estar sendo lida pela inteligência artificial, que vai fazer melhor do que eu daqui a pouco. E se não faz já? Mesmo que seja como eu toco os projetos. Sim. E um dia ela pode começar ela mesma a fazer o que eu fazia e melhor, porque ela vai pegando os skills de todo mundo. Sim. Aí a gente entra na piada interna. Qual? Como se diferenciar, tendo empatia. Mas empatia é um negócio que vai ser difícil. A máquina vai demorar um pouco para ver. Entendeu? Ela pode simular empatia, mas ela nunca vai entender realmente e entrar na história do outro e se sensibilizar com aquela história do outro. Ela vai ter parâmetros e aí ela pode responder: nossa, você perdeu seu pai? Meus sentimentos. E ela pode até estimular a voz e tudo mais.
mas ela não vai realmente sentir Mas aquilo. depois ela pode dizer assim, na próxima assim, você lembra aquela vez que estávamos eu, você e seu pai? Pronto, aí já não dá mais para ela. Entendeu? Não consegue chegar. Ela não consegue chegar nesse ponto e sentir se vale a pena fazer isso. É daí que vem a brincadeira do empatia que você tá vendo? Do empatia, ele fala que é justamente dessa parte aí. Porque eu fui brigar, como eu sou líder de comunicação lá e tava acontecendo muita coisa, eu fui brigar protegendo os meus, né? Falei, tenham empatia, porque a gente tá sem recursos e façam isso. Aí todo mundo usa hoje. Tenham empatia com a gente. A gente tá falhando, mas a gente tá evoluindo. Mas, gente, pessoal, eu fiquei aqui impressionado porque, por acaso, a empatia vai ser a última coisa que a inteligência artificial vai poder E eu gosto imitar. bastante de um ponto que coloca, eu acompanho bastante a Marta Gabriel, é uma grande aí da parte do marketing, e aí ela tem até um livro, estou querendo ainda tá nas minhas pra leituras aí, mas o que é interessante, como a gente vai vencer o robô? Porque hoje na indústria automotiva, você vê lá, braços mecânicos fazendo toda a parte. Escrever livro já vai ser o robô que vai escrever Entendeu? livro. Aí como que eu vou ganhar de um Android? Como que uma doméstica vai conseguir tudo mais? Como fazendo isso? Aí a gente parece não, vamos sentar aqui, vamos tentar bolar. Mas simples. Ser humano. Sendo humano. Só simples assim. Como? Porque uma máquina não consegue ser humano. Humano é tão complexo. Ele vai ter empatia. E não só empatia, ele vai também Não vai poder simular. A máquina não simula trabalhar. empatia. Não vai. Olha, hoje só isso já Não valeu existe. tua vinda aqui. Sabe por Olha quê? Olha só que bacana. Essa palavra que tá todo mundo escrevendo aí. Não tem Inteligência gente emocional. escrevendo empatia? Olha aí, ó. Cara, é isso, velho. Eu tava com medo e aí você me deixou bolado e logo em seguida veio a resposta. Se eu desenvolver empatia suficiente, eu não serei substituído. Sim. Se foi esse meu medo. É isso mesmo. Mas não posso dar uma ordem para desenvolver empatia, né? Como é Não. que faz isso? Aí você tem que trabalhar justamente o autoconhecimento. Você tem que saber quem é você, conhecer isso e, claro, saber que você precisa de... Nós somos seres humanos, precisamos um do outro. E não adianta você querer ser ilha. Eu sei que eu sou introvertido, mas eu preciso me esforçar para me relacionar com minha família, me relacionar com as pessoas do meu trabalho, me relacionar com as pessoas que eu convivo na igreja e qualquer outro ambiente que eu esteja com meus amigos. Porque ali eu vou construindo a minha história, eu vou construindo memórias. E é isso que muda. E aí eu gosto bastante de um ponto que colocaram, que a gente vê na pandemia. E parece que a pandemia passou tão rápido, né? A gente nem conseguiu viver isso. E um filósofo colocou assim, por que parece que isso foi tão rápido? Porque às vezes você fala que um ano foi longo, ou tem... Por quê? Porque você criou memórias. E quando a gente ficou naquela correria, trancados, com medo, a gente não conseguiu sair, aproveitar, estar com a família e criar memórias e momentos para que a gente consiga ter falar assim, 2020 foi muito bom, parece que só foi longo. Não, porque você não teve tempo de criar memórias, a não ser que medo, né? E aí passou tudo, parece que passou, foi ontem. Olha, você tem várias coisas aí que você já abriu várias janelas aí, mas uma coisa que eu estava percebendo é que agora quando eu saio com a família, parece que o mundo está mais colorido, sabe? É que eu fico assim, pô, olha só, eu não tô só dentro, tá fechado, voltou, aquilo abriu de novo, tal. É quase uma pílula vermelha na sua frente, né? Exatamente, é como se... Sair da Matrix. Sair da Matrix. E aí? Matrix. Bom, vamos lá. Continuando com a participação das pessoas. Pessoal, vocês que estão assistindo, dá uma força pra gente. Curta, compartilha. E então aí... Fala assim, empatia. Retornando sobre o Rudes lá, então, ou seja, vai depender de qual que vai ser o seu objetivo. Se é para uma empresa, então o principal deles lá é a ferramenta de recrutamento. Então, a pergunta que é, qual é a principal ferramenta do LinkedIn? Aí você colocou aquelas 5, aí essas são as ferramentas. São algumas ferramentas que tem lá. E aí, na verdade, eu coloquei 5 categorias. E dentro delas você vai ter várias ferramentas lá dentro. Seja criação de artigo, seja criação de post, seja vídeo, seja live, que já tem live lá dentro. Seja agora que eles estão fazendo algum teste muito parecido com eventos de áudio, muito parecido com o que teve agora recentemente. Então, eles estão colocando várias ferramentas para interagir. Isso, para interagir. Você viu aí, o Jefferson, que é o nosso engenheiro de som aqui, ó. Tem lives lá também, cara. Agora, tem live e tem... Quando você tem seu perfil, quando você entrar aí, você vai ter a opção de você colocar como opção criativo. E aí ele vai te liberar mais opções. E aí ele coloca... Alguns ele já começando a liberar live, alguns ele já está começando a liberar eventos de áudio, que é aquelas conversas, né? Só de áudio. Quem gera conteúdo, vai ter uma... É ótimo. tipo assim, vai abrir um leque ali. Um leque para isso. São as ferramentas que ele está falando.
Aí se você, isso são as ferramentas. Aí se você o objetivo é só arrumar emprego, então você não vai precisar colocar esse modo cativo. Então ele vai te liberar só o seu perfil, as opções de você ver o seu feed, você ler os artigos que tem lá, se atualizar e, claro, se candidatar a vagas. Então a resposta ficou sintetizada assim: depende quem você é, você Depende vai do encontrar seu ferramenta. objetivo profissional. E Aí- aí, se o seu objetivo profissional é vendas, então você vai ter lá, você vai ter Sales Navigator, que é uma ferramenta específica lá de prospecção, que é uma ferramenta premium deles, pago. Aí sim, é o Falar mais nisso, só importante. para ter uma ideia assim, cara, eu tô pagando, acho que é o premium. Depois do de graça é o vem o premium, né? Você tem várias faixas. A primeira faixa, que eles chamam Job Seeker, que é de quem está procurando emprego. Sim. Aí é na faixa de R$49, R$50 aí no média, depende, tá. vai depender do dólar aí, ele vai... ele O de varia. graça dá direito a quê? De graça, ele dá direito a você visualizar as últimas 5 pessoas que visualizaram seu perfil. Você tem um limite de pesquisas de perfis lá, quando você vai pesquisar pessoas, até 100 num dia lá. E aí você consegue só visualizar pessoas de primeiro e segundo grau. O que é isso? Como o LinkedIn funciona? Primeiro, segundo e terceiro grau. São pessoas que estão conectadas diretamente com você. Vamos colocar ali para o Facebook, seus amigos ali. Seria o primeiro grau. Isso é o primeiro grau. Então, se a pessoa que você mandou um convite, ou ela mandou um convite para você e foi aceito, é o primeiro grau. Agora, as pessoas que estão conectadas com o Gui lá e não estão conectadas comigo, esse é o segundo grau. E Tá. as pessoas posterior a isso, aí é terceiro grau. E aí, quando eu estou no premium, quando eu estou no free, livre, Eu não vejo gratuito, isso. eu não consigo visualizar o perfil completo das pessoas de terceiro grau. Mas Só consegue ver. consigo ver o nome, mas eu não consigo acessar lá. E aí, quando você está no Premium, aí você tem esses recursos. E aí eu só consigo mandar mensagem para quem está conectado comigo. Quem não está conectado comigo no gratuito, eu não consigo mandar. Tá, então essas são bastante limitações, São né? bastante limitações. E aí, ou seja, você está livre para se candidatar, para ler os artigos. Então, pra até mesmo criar. no grátis, ele tem que completar tudo certinho, com todas as palavras-chave, com a melhor fotografia. Com... Isso. Aí você vai ser achado. Aí você fala assim, você vai ter um perfil bem otimizado para ser encontrado lá dentro. Mesmo no se de ele vai- graça. mesmo de graça. E aí até para você ser achado por recrutadora. Se você preencher todos os sessões que tiver lá, você vai ser otimizado. Aí eu coloco a diferença, tá? Entre o que é um perfil otimizado, ou seja, vai ser procurável lá dentro. Mesmo você não estando pagando. E um perfil atrativo. O que é um perfil atrativo? Além de otimizado, é muito bem escrito. Tem uma nota, um ranqueamento. Eu coloco assim, porque essa parte de atrativo, né, de um perfil atrativo, ele vai mais para a parte de qualidade, não entra na parte de algoritmo, ele entra na parte de pessoas. Então, a percepção que a pessoa tem quando ela acessa o seu perfil. Uma coisa é, se você preencher todos os dados, você pode preencher todos os dados, e você vai ser achado porque você colocou um monte de palavra-chave. Agora, quando uma recrutadora entra no seu perfil e vê sua foto, vê sobre você, e não está bem escrito, ou só tem palavra-chave lá, ela tem que achar alguma pessoa. Se ela viu que só tem palavra-chave, ela larga o seu perfil e vai para outro. Porque ela precisa entender a sua história. Ah, eu gostei, ele está falando qual segmento que ele atua, quanto tempo ele tem de atuar. Ah, faz sentido. Deixa eu olhar agora as atividades que ele fez. Ah, bateu com o job description que eu tenho. Então, acho que vale a pena entrar em contato com ele. Opa, eu mando mensagem no LinkedIn. Agora, se você não está bem trabalhado, bem escrito, aí parece bobo, mas um português ali, impecável. Ah, não pode ter erro de português. Não pode. Mesmo que seja um trabalho mais simples. Primeiro, não pode. primeiro você já apanha do algoritmo, porque se você escreveu a palavra errada, você não vai ser achado. E também das pessoas, quando está lendo lá, a recrutadora já viu que está, opa, desleixo. Desleixo. Você sabe que hoje, para você falar assim, eu quero escrever certo, mas eu não sei escrever certo. Mas você pode corrigir, né? Não tem os corretores? Existem corretores online, existe o Word da vida, você coloca lá, tem todas as palavras vermelhinhas lá, você começa a olhar. Então, existe vários recursos para você fazer isso. Então, não tem mais desculpa para tal. E aí, você escrever tudo bem ali, aí sim é um perfil atrativo. Porque as pessoas vão ficar no seu perfil. Uma coisa é só ir. Você vai... eu trabalho com palavras-chave. Tem um monte de cliente para mim. Não, eu sei que tem que trabalhar palavras-chave, tudo mais. Tá. Mas aí, quando a recrutadora, o seu potencial cliente entra lá, ele vai ver seu perfil, tem um monte de hashtag, um monte de palavra-chave, mas não tem nada que conecte ele ali, que ele continue lá. Então, não adianta nada. Ele vai sair. Ele vai dar dropout e não vai adiantar nada. Então... Provavelmente vai chegar uma hora que não vai chegar nem nos olhos da recrutadora. Não vai chegar. Primeiro, se já não tem foto ou tá direitinho lá o seu nome, ela nem vai acessar aquilo lá. Vai aparecer para você, mas ela vai simplesmente excluir, porque ela vai olhar ali uma foto mais atraente ali. Quando eu falo atraente, assim, realmente bem trabalhada, né? E aí ela vai entrar. Olha só, acessar. chegou aí também um palestrante da área de comunicação, que é o Nonato Cavalcante, e ele está
Estamos falando aqui sobre as possibilidades de você se vender melhor ou ter um seu personal branding, cuidar da sua marca, um personal brand dentro do LinkedIn. Então, aqui está um especialista do LinkedIn e tem pessoas que já estão aqui também já chamando. Nós vamos continuar, mas o Nonato tem um livro até que ele escreveu que fala sobre essa escalada de como você conseguir o sucesso profissional, e ele vai falar também sobre essa questão do personal branding também. Legal. Tá? Show. Nonato, nós estamos com as pessoas online aí também e já fizeram bastante perguntas. E se você tiver alguma pergunta, você pode fazer aí, tá bom? Stocco, como é que tem aí estamos mais de perguntas? Porque as duas que foram ótimas até agora, foram maravilhosas e já foram bem respondidas. Agora vamos para as próximas agora. Beleza. Antes das perguntas, vou ler também alguns comentários aqui, né? É importante. Tem várias pessoas que trabalham com você que estão comentando aqui, Olha aí. viu? Ó, Edson Silvestre fala o seguinte: este é o meu mentor. O William Douglas fala o seguinte: Andrew, é demais, uma referência como pessoa e profissional, um grande mentor. Olha aí. Thaís Souza Santos fala, monstro. Larissa Carvalho fala, grande pessoa, né? O pessoal falando sobre empatia mesmo, né? Repetindo aqui a questão de empatia também. Não, e eu fico bem aprendido dessa vez, Cleiton, que a empatia é a última fronteira da inteligência artificial, que se você desenvolver, você vai estar com a empregabilidade sempre em alta pelos próximos 20, 30, 40 anos aí. Pelo menos assim, pelo que você falou da próxima ruptura, que será 2025, por aí? Como? Falou? Não, 2035. Eles estão comentando sobre 2025, se brincar. 2025, daqui a 10, 15 anos. Não, 35. 35. Então mais ou menos ali. 25, entre 25 e 35. Uns 13 anos. Porque justamente esse tempo de pandemia, o quanto que ele avançou a parte de tecnologia e quanto disseminou isso para as pessoas. Isso, eu ouvia falar sobre singularidade para 2045. Pode ser que ela esteja vindo mais para cá um pouco. Aproximando, né? Mais. Beleza. Vamos lá, continuando aqui. Tem também o Márcio Sanches que fala top mister, né? A Regina Ferreira fala o seguinte: grande parte dos meus candidatos hoje são recrutados via LinkedIn. Então eu gosto muito dessa ferramenta. Henrique Jacob fala grande referência. Só pede para ela dizer aí qual que é a área que ela atua, só para a gente poder entender. Regina Ferreira, comenta aqui pra gente então, sua área de atuação. Psicóloga e recrutadora. Exatamente. Psicóloga e recrutadora. Então, Bruna Queiroz fala top. O Elcio Sanches fala o seguinte, aí vem a pergunta já. Antes da pergunta, deixa eu só ler mais alguns aqui. Pedro Vilar fala top, mister. Thaís Duarte fala chefinho. Tem gente... Dá um aumentinho. Pois é. A Jane Pereira tá dando um oi aqui também, né? Com emoticon. Dariane fala empatia, né? Que eu tinha comentado aqui. Várias pessoas falando. É a palavra do dia hoje. Exatamente, né? Runes Teixeira fala, parabéns, um ótimo conteúdo. Nós que agradecemos. Inclusive, só enfatizando aqui, curtam, tá? Sigam aqui o canal do Podmakers. E nós temos outros conteúdos, exatamente. Se inscrevam no canal, são ótimos conteúdos dos mais variados tipos de empregabilidade, educação. Deem uma olhada aí que vocês vão gostar muito, tá bom? O Runes Teixeira fala que excelente, obrigado, Andrew. Keila Araújo fala o seguinte, parabéns, Andrew, e obrigado por cada dica valiosa. Paulo Ferreira fala, muito bom. Então vamos lá, temos duas perguntas aqui. Eu vou ler a primeira, daqui a pouco a gente volta aqui e lê a segunda. Do Elcio Sanches fala o seguinte: Andrew, preciso fazer um upgrade no meu LinkedIn para melhorar minhas oportunidades. Existem profissionais para essa demanda? Opa! Existem sim, existe bastante. Hoje, na verdade, quando eu comecei, em meados de 2015 lá, o foco maior é justamente isso, né? Profile Writer, que eles chamam, né? Que é construir a parte do perfil. Eu faço isso bastante para gestores, né, diretores que começam a trabalhar. Dá uma olhada no meu lá, que acho que tá meio estranho, não tá? Dá uma olhada. Tá faltando melhorar, não tá? Tem mais sessões que dá para fazer lá e também melhora bastante. E aí justamente isso. Então eu trabalho bastante. Eu, como outros, também tenho trabalhado bastante isso, que é essa parte de revisão de perfil, né, que eles chamam hoje aqui em português, que é justamente isso, olhar, porque eu tenho um olhar técnico, eu sei justamente como deixá-lo otimizado e como deixá-lo atrativo aí, seguindo o quê? Qual o objetivo que você queira. Se às vezes você está dando ou não. Às vezes você pode estar dando força para uma área que não é exatamente aquela que o mercado. Sim, por isso que é importante. Aí, um dos pilares aí, quando eu pego lá, eu falo assim, justamente, você me passa todas as suas informações, o que você tem, sua carreira, seu currículo e tudo mais, mas o que você quer se direcionar? Porque às vezes aí a gente fala sobre aquele primeiro ponto da marca, né? E aí a gente precisa entender isso no digital também. O que as pessoas estão percebendo e o que você quer passar? Ah, não, mas eu estou passando isso. Não, mas as pessoas estão percebendo que você é para essa área. Então, assim, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Sim. O give. Aquela frase, ela é classídica. Então, às vezes você está querendo dizer uma coisa, mas o mercado, quem olha de fora está entendendo completamente diferente.
Caramba, cara, eu não Porque tinha a pensado sua nisso. mensagem, com a forma, o meio que você está usando, não tá sendo claro. Eu não sei se esse cara ele quer uma vaga para isso ou para aquilo, ele é Entendeu? meio indeciso na vida. E Pode aí- passar até indecisão, assim? Pode, por quê? Tem muito cliente que veio pra mim assim, será que eu posso colocar duas frentes, né? Eu falei, depende. É tipo assim, o cara não sabe se atira aqui ou atira ali. Eu falei assim, por exemplo, eu trabalhei na parte corporativa, beleza. Só que eu trabalhei o meu perfil para especificamente para especialista de LinkedIn. Então não tem como. Sim. Eu tenho visto que tem pessoas assim que falam assim, ele não sabe bem o que ele quer da vida. A menos que ele seja pluriapto e realmente queira atuar na área de consultoria, essas coisas assim. Existe aquele perfil que assim, eles chamam lá nos Estados Unidos de high qualify, ou seja, ele é muito qualificado para essa vaga, eu não posso contratar ele. Porque ele vai chegar aqui e não vai caber dentro dessa cadeira, dentro desse job description que eu tenho hoje aqui. Existe isso também? Ainda existe, sim. Alguns comentam sobre isso, mas aí você tem esses dois casos, né? E aí a gente fala assim, sobre a questão de muita gente estar desempregado e como conseguir. Tem um cara que fala que, você não tem qualificação suficiente, você não vai conseguir ir para lá. Ou o cara que é muito qualificado. Então, ou seja, força o pessoal sempre ficar mediano. E aí, não em todas as empresas, né? Tá? A maioria de empresas que contrata esse high potential aí que eles chamam, e aí vai contratar ele e vai sugar o máximo dele, mas aí você não vai dar o know-how ou o recurso suficiente para que ele consiga se desenvolver. Então, mesmo que ele tenha um potencial alto, a empresa não consegue extrair todo o potencial dele. Eu não consegue dar desafio suficiente. Não dá. E aí ele fica assim, ele fica lá. Ok, ele consegue entregar tudo mais, mas ele não consegue crescer mais, por quê? Mesmo que a empresa enxerga que ele tem todo aquele potencial, ela não dá os desafios suficientes para isso. E nem recursos para que ele consiga seguir. E outra coisa também, eu estou pensando aqui, aí o recrutador olha assim e fala assim, peraí, eu vou contratar esse cara, ele tem mais qualificação que o chefe vai ter. Isso aí pode atrapalhar também? Atrapalha. Não, às vezes não atrapalha, não, aí eu não no nível do recrutador, tá? Aí você já entra na parte da politicagem, do corporativismo que a gente entra aí. Mas ele se candidatou àquela vaga, compreende? Ele se candidatou a uma vaga, ele está num desespero, sei lá, ele está ali. Pode acontecer isso, que ele entre numa vaga que ele, pelo desespero, ele não perceba que ele vai ser barrado justamente porque ele tem uma qualificação. Já aí você entra em dois pontos. Primeiro, ele não vai perceber, porque justamente ele está desesperado, ele já está um tempinho no mercado. Fora do mercado. No mercado, então ele vai fazer. Não acontece bastante isso. E o segundo ele não consegue se visualizar desse jeito. Ele tem baixa estima, autoestima, e ele não consegue. As pessoas enxergam que ele é um alto potencial, mas ele não se enxerga desse jeito. Caramba. E aí esses dois pontos. E acontece bastante. Tem muita coisa, muito projeto que eu só entrei porque eu tive que ouvir a minha esposa e o empurrão que ela tem. Porque eu tenho esse cara, eu tô falando por mim, por experiência. Tem muita coisa que eu falei, não, eu não vou entrar lá. Aí, se minha esposa tem que dar um pontapé. Vai que você pode. Vai. E aí, depois, quando eu entro, eu falo, caramba, eu consegui. Eu fiz além ainda mais do que... Então, no momento, você não estava se acreditando no seu próprio potencial. Mesmo que você consiga adquirir todo o conhecimento, tudo que fazer, mas aí você não consegue se enxergar. Então, a falta de percepção da pessoa sobre o próprio tamanho dela ou o tamanho do cargo que ela está se candidatando, isso pode influenciar na contratação ou não. Ele nem pode estar percebendo Ele isso. não consegue perceber isso. E aí afeta. E isso você também ajuda a pessoa a mostrar, peraí, vamos separar o que você quer, que tamanho, qual o salário, qual é a... Ainda não cheguei Não chegou na parte de remuneração. Não, eu foco nessa parte do perfil e tudo mais. Agora que eu estou entrando nessa parte mais, conhecendo um pouquinho mais da criativa, com tudo mais, aí eu estou começando a conhecer e falar, opa, consigo aumentar o escopo do que eu posso oferecer para meus clientes. E aí eles começam a entender um pouquinho mais, além do que é só o técnico, né? Só fazer esse perfil. E aí muitas vezes, e eu já encontrei muitos clientes que eu conseguia identificar isso, que ele não queria só a revisão do perfil. Ele não queria só ser encontrado. Às vezes ele precisava de um norte para ele, que aí ele estava pedindo. Quando ele fala assim, eu posso colocar essas duas frentes? Não. É porque ele não sabia aonde ele apostar e onde ele seguir. Ele mesmo estava em dúvida sobre o que satisfazia melhor ele como profissional, no dia a dia. Ou para aquele momento que ele está passando. Será que vale a pena aqui ou não? Entendeu? Porque a gente fala assim, a gente vai trocar aí a média de estudos, a gente troca 4 a 5 vezes de empregos durante a vida aí, a média, né? Estão colocando aí. Essa média, pelo menos, era do passado, do porque passado. Pode ser que ela aumente. Agora está aumentando. Uhum. E é justamente com esse remoto, eu creio que hoje as pessoas falam assim, você consegue em média conhecer a empresa em 3, 4 anos antigamente. Hoje,
pessoal tava começando a falar uns 5 anos atrás, era 2 anos que você consegue conhecer. Dependendo do local e da liberdade que a empresa tem, menos de 1 ano você consegue conhecer toda a empresa. E de como ela prega a cultura própria dela, né? Isso. Ela pode. Já antes de você entrar, você já conhecer, estudar Conhecer tudo sobre ela. Sobre tudo isso. Porque é justamente aquela questão, né? Ela se tornar atrativa para o candidato. Ela construiu a própria marca. Ela fala disso. Ela fala da essência, do propósito, da identidade dela com muita facilidade. Ela pregou isso e quem já vem já sabendo. Entendendo. Pelo e aí, menos. isso quando a gente fala na teoria, né? É uma coisa é pregada, outra coisa é o que realmente vive, né? O que eu falo que eu estou vivendo uma cultura, mas não tem nada a ver. Eu só estou mostrando lá para todo mundo. Por isso que tem que viver, né? Antes de você procurar escrever, você tem que ter tido a vivência da própria cultura. Depois você descobre qual que ela e escrever. Valida mais, né? Valida mais. Você pode até falar, baseado em outras coisas, e aí você tem autoridade para isso. Mas a sua autoridade aumenta quando você tem aquela experiência em que realmente você vive aquilo. Perfeito. Aí muda muito. Perfeito. Essa última pergunta ficou bem respondida? Vamos ver se satisfez aí você acha que considerou bem respondido? Agora, eu mesmo tenho uma dúvida também. Na verdade, não é uma dúvida, né? É um complemento que vocês dois podem dar. Um com o Gui, com a experiência que ele tem do pé de carreira. Isso. E o outro com a questão da criativa humana. Porque isso pode ser um grande aliado para quem é um recrutador do LinkedIn, certo? Eu até, se você me permitir, não estou querendo falar aqui, eu sou o host hoje, né? Você falou eu sou introvertido, mas todo introvertido tem dentro de si um extrovertido, que está inconsciente. Então, o que a gente precisa desenvolver? É que ele, como ele viveu menos, esse extrovertido que vive dentro de você, ele, vamos dizer assim, é mais infantil, porque ele não tem a idade de vivência profissional. Ele precisa ser educado, né? Mas ele existe. Então, só para a gente não taxar assim, eu sou introvertido, e a gente às vezes pede e esquece-se que dentro de nós temos um personagem esquecido, muitas vezes abandonado, que é uma criança extrovertida, né? No caso, eu sou extrovertido. Então, eu tenho que entender que dentro de mim existe uma criança introvertida de grande capacidade que, se eu não parar, às vezes, para ouvi-la, apesar dela ter umas ideias ainda bobinhas, porque ela não viveu tanto, mas se eu não ouvi-la, eu vou ter problemas de diversos tipos. Mas isso aí é outro assunto para outro papo aí. Vamos em frente aí. Quem mais tem perguntas? Beleza. Legal. Vamos lá. A Débora Amaral fala assim, melhor de todos, né? Quem mais aqui? Tem o Rui Teixeira fala, parabéns, ótimo conteúdo. Tem também a Keila Araújo fala, parabéns, André, obrigada pela dica valiosa que você deu. Ela está agradecendo aqui por tudo que vocês estão falando. Paulo Pereira fala que já é tá muito servindo. bom. Temos mais de uma pergunta, vamos para a próxima pergunta aqui. Andrew, você acha que estamos perto de um metaverso profissional? É interessante isso daí, hein? Olha aí, ó. Interessante, hein? Não sei dizer se... Hoje a gente está tendo alguns passos aí, quando a gente fala sobre trabalho remoto. Parece bobo, mas se a gente fosse comentar e falar isso num podcast, numa mesa de 2019, falando que ia bombar aqui no Brasil trabalhos remotos, full remotos, você ia falar, não, você tá viajando. Só Big Techs que iam chegar e revolucionar o mercado. O bilionário da Tesla lá, o Elon Musk, ia vir aqui e aí ele ia revolucionar o mercado. Sim, mas aí você está vendo cada vez mais isso acontecendo. E aí você fala assim... Eu não posso bater o martelo, mas creio que recentemente, talvez... parece bobo, mas com o metaverso... Eu ainda não tenho muito uma opinião formada para o metaverso. As pessoas estão falando que realmente pode acontecer. Mas uma coisa que é interessante que eu vi recentemente uma igreja que eu acompanho nos Estados Unidos já conseguiu fazer um culto no metaverso. E aí você fala, caraca, até num nível religioso ou qualquer outra coisa já está acontecendo isso. Então, sim... Se a gente for falar assim, trabalhar remotamente, né? Você como um The Sims pensando assim, ainda não consigo visualizar. Para mim é muito Black Mirror. Bom, mas assim, pode ser, e realmente, não sei essa vivência do dia a dia, mas as notícias correm, né? Aí eu já ouvi falar, tem até depois um vídeo que eu vou te mandar aí para você assistir para ver se tem a ver tudo aquilo, até me dar uma opinião sobre. Mas a empresa Accenture, ela criou um edifício dentro do metaverso, dentro de uma das cidades, né, que eles chamam os mundos, né, que se conectam, que é um edifício chamado Anyfloor. Eles têm infinitos andares para se trabalhar. E tem Accenture. E ela tem todos os andares, tem toda a estrutura para você colocar a sua consultoria lá dentro. Então tem a cafeteria, tem tudo. Então assim, o que eu tô meio preocupado assim é que
talvez isso aqui ainda não seja a realidade nossa ainda do Brasil, né? Mas as regras de lá de dentro, será que serão as mesmas aqui de fora, entendeu? Então você vai ter que ter uma moral lá dentro que corresponda também com quem você é aqui fora. Ou então você vai ter Então já tem uma série de problemas sendo pensados, né? Sobre o isso. crime cometido dentro do metaverso. Se Vai ser válido, vai ser realmente... Quais são as leis que vão estar regendo lá? Ou se você vai ter mundos dentro ou casas, ou lugares, ou comércios onde você pode realmente ser a sua fantasia lá dentro, mas que isso não valeria dentro do metaverso de uma maneira geral para você poder ter. E eles estão falando também agora da interconectividade entre as identidades. Então, esses mundos precisam se comunicar de uma forma ou outra. Então, como é que vai ser a sua identidade para que os países possam controlar as fronteiras e etc e tal. Então tem uma discussão rolando isso aí bem legal. Agora, metaverso dentro de metaverso, lembra muito do filme do Leonardo DiCaprio, né? Lembra. Inception, origem lá, uma coisa dentro da outra. É o sonho dentro do sonho, dentro do sonho. Nesse caso aí, eu acho assim que é meio factível isso aí, porque se você for pensar bem, se você não puder ser alguém lá dentro, não vai ser um lugar legal, né? Agora, se você também tiver que ser exatamente quem é você aqui fora, cara, é meio complicado isso aí. A gente não tem ainda eles estão discutindo isso aí, né? E principalmente da unificação de como você vai poder viajar para os outros mundos, né, conectados. Beleza. Eu acho que esse aqui não foi... foi a última pergunta que nós podemos encontrar. Mas tem uma da Larissa aí. Vê se você acha da Larissa aí que eu perdi. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto isso... Ah, não, tem a da Larissa Carvalho aqui sim. Eu ia falar até que essa pergunta ela é muito fácil de você responder, viu? Que a pergunta é, como te achar nas redes sociais? Como te achar? Ah, meu nome aí é Andrio, né? ANDRIO Ferreira, seja no Instagram, seja no LinkedIn. Então, você colocar ali, colocou Andrio Ferreira no Google, você vai achar logo o LinkedIn, vai logo ser a primeira que vai aparecer. Eu tenho certeza que tá bem otimizado a forma de busca bem, aí. Tá viu? bem. Com certeza. É caro, cara, consultar um mago assim como você para poder deixar com que eu seja bem representado dentro da rede social, não só da rede social, mas também de todos os outros mecanismos de busca, etc. Otimizar-me dentro do LinkedIn e também me fazer ser achado pelos mecanismos de buscas dentro do LinkedIn. Isso é caro? Ainda é um profissional caro? O que é caro, né? Quando você fala que é caro, o que é caro? O que é caro, né? O que é caro vai depender muito do valor que você gera para aquilo. Tá. Então, ou seja... Que problema você está resolvendo? Que problema que eu estou resolvendo. Então, por exemplo, eu já tive clientes desde analistas, né? Começando ali carreira, desde diretores. E aí a percepção e maturidade quando eles têm no perfil profissional deles muda muito. Então, quando você pega um diretor, alguém que já está mais conhecido, entende o que é essa presença digital e quanto aquilo contribui para ele, o cara, para ele, ele nem pensa em valor. É o valor... É um valor representativo, né? Isso, representativo para ele, ele não importa. Ele agradece e simplesmente praga. Agora, para quem está começando, aí se eu for colocar assim, realmente é um profissional caro. Entendi. Para quem está começando... Para quem está começando. Tá. Então, se eu for colocar assim, de consultorias, sim. Para quem está começando, é um profissional caro, por quê? Porque você tem que... Eu tenho que conhecer toda a parte otimizada. Eu tenho que fazer isso. Tem que colocar a mão na massa. Você tem que mergulhar no universo do cara. Do universo. Então, é algo personalizado. Não é algo que é massificado. Entrou lá e eu não vou ser mais um robozinho que vai entrar e vai fazer. Não. Tem que ser algo personalizado. Porque cada um, independente que tenha vários desenvolvedores, cada um tem uma área específica. E outra coisa, o olhar subjetivo seu pode ser diferente de um outro olhar de outra pessoa. Sim. Quer dizer, a sua forma de olhar é que vale. Sim. Entendi. E aí cada profissional vai atuar de um jeito. Existem vários níveis, né? Mas aí sim. E aí, por exemplo, o que trabalha mais? Eu trabalho muito mais com a gestão, uma autogestão, para trabalhar muito mais essa revisão como um todo. E aí quem está começando mais com a parte de apenas análise de perfil. Eu analiso o perfil, entrego um relatório para ele e falo assim, ó, você precisa ir por aqui. Então, às vezes, é o mais acessível para eles do que fazer toda a consultoria como um todo. Tipo assim, existem alguns tipos de pacotes básicos de otimização. Eu analiso o perfil e falo para ela, ó, vai por esse caminho. E aí, um outro, que é o full lá, o master, aí realmente aí é a mão na massa. Aí eu pego, destrincho e tudo mais. Um resultado rebuscado, analisando. Aí talvez entre um pouco da área da consultoria realmente, que você vai ter que falar sobre perfis, sobre... Isso mesmo. Talvez tirar alguma... Outra coisa, você falou uma coisa muito legal, interessante, que é o seguinte, às vezes a pessoa tem a autoimagem dela não está condizente com o que ela é. Ou às vezes está acima ou está abaixo. Em geral, para baixo, né?
Para baixo. De geral para baixo. E não só isso. Ela não tem essa autoimagem, ela não tem a noção que ela consegue se descobrir. E existem ferramentas que podem ajudá-la a entender o momento que ela está passando e muitas vezes ali ela tá sendo forçada a sair da essência dela. E isso eu tenho aprendido cada vez mais. Sempre gostei dessa parte de ferramentas de autodesenvolvimento e tudo mais, e olhar e buscar. E aí eu falo, opa, estou indo para o lugar certo. E às vezes as pessoas não têm essa noção. Eles acham que são pesquisinhas básicas, não vai funcionar. E quando ela se depara realmente com aquilo, aí você fala, uau. Quer dizer, você tem um norte, né? Ela pode dizer assim, eu não gosto disso, mas também nunca experimentou. Ou ela não gosta porque a experiência dela foi ruim. Foi ruim. Aí você já fica já com um pé atrás para fazer qualquer outra coisa. E essas crenças vão limitar ela lá no como ela está procurando a coisa. Vai limitar. Acontece de alguém estar procurando uma vaga ou numa área que ela nem é tão boa e ela poderia estar deixando de usar a mesma energia para procurar numa área que ela se daria muito melhor, seria melhor remunerada? Sim. Existe muitos. Você pode dar um exemplo assim de porque o que é comum, o que acontece bastante, foi às vezes o primeiro momento ou experiência que ele teve, ele segue naquela carreira. Era a oportunidade que ele tinha na época. Ele entrou naquela oportunidade, que acontece bastante. Ele entra naquela oportunidade e aí ele faz a faculdade baseado no que ele começou a fazer. E não no que ele pensava, ele não relembra quando ele criança, o que ele queria ser. E aí você vai vendo algumas coisas e fala, uau, não faz sentido. Por que você fez a faculdade? Muitas vezes a pessoa vai começar a fazer. Porque começou naquela experiência. Porque ia fazer ele crescer na empresa. Uhum. Então, você vê ali que realmente não tem... por que eu comecei a administração e não gostei? Porque às vezes não era não é o seu perfil, não é o que você está buscando. Sim. E aí você fez com o intuito do quê? De crescer na empresa. Entendi. Mas você não pensa. E aí justamente é o contraponto que a gente tem que pensar agora. A gente tem que falar assim, qual que é a nossa jornada profissional? O que eu quero criar? Eu não posso mais ser como antes, que eu tenho que... a empresa vai escolher e eu vou ficar naquela empresa. Não, eu tenho que criar uma jornada para eu ser um contador, eu seja um contador bom, que as empresas queiram trabalhar comigo. Que eu tenha projetos que eu faça isso. Independente se eu fico 2 anos numa empresa, se eu fico 5 anos naquela empresa, mas eu estou criando a minha jornada profissional aí. Quando eu falo plano de carreira, não é plano de carreira dentro de uma empresa, é um plano de carreira para a sua vida. É o plano de carreira próprio, né? Hoje entendeu? É mais importante isso. Não, eu vou naquela empresa porque ela tem um plano de carreira. Vai além daquela empresa. Porque aquela empresa, dependendo de uma pandemia global, pode ser que ela quebre. Eu vou entrar numa pergunta polêmica. Eita. Mas tem que ser assim, tem que jogar polêmica. Faculdade é importante ou não é? Você me colocou nessa. Eu tive que colocar, velho. Caraca. É que eu tô em dúvida, porque assim, hoje, digo assim para você, vou falar pelo meu próprio caso. Não tem nada a ver o que eu faço com a faculdade que eu fiz, em partes, mas tem também. Tudo está conectado. Mas se você falar assim, se as faculdades que nós fizemos depois da vida, né, quando você vai passando os anos, elas parecem que são mais importantes do que aquela inicial que a gente tem o certificado. Não sei se... Mas, quer dizer, isso não tira o mérito da primeira, né? Reformula a pergunta para mim, para ver se eu não entro nessa... Repita a pergunta para mim. Hoje, agora, a partir de agora, você terminou o ensino médio, você iria atrás de uma faculdade, você iria atrás de conhecer o mundo e se descobrir em alguma área e ter certeza do que realmente... ter uma experiência naquilo que eu estou pensando que eu estou certo? Hoje, pela minha experiência e pelo que eu conheço, primeiro buscar antes de faculdade. Você teria essa experiência... Por que eu falo que não vale a faculdade hoje em dia? Pelo nível e tanto de teoria que não condiz com a prática, com o dia a dia. Eu te falo que eu fiz bacharel em marketing. Só que eu demorei a fazer. Então, eu saí do ensino médio. No ensino médio, eu fiz aprendizagem, Senai. Então, sempre chão de fábrica. Gostei daquilo lá. Falei, vou fazer engenharia. Vou para aquela área. Então, comecei a buscar Enem e tudo mais, fazer faculdade. Não passei. Até que um amigo comentou para mim, que está fazendo publicidade, por que você não fala marketing? Eu falei, o que é marketing? Nunca ouvi falar. Aí comecei a pesquisar, ler sobre marketing. Aí falei, não sei se parece interessante. Falei, de eu fazer um curso livre sobre marketing para eu saber que era isso. Quando eu fiz esse curso, quando ele começou a falar sobre os 4 P's, me apaixonei. Falei, uau, é isso que eu quero. O cara que era do show de fábrica, o cara que queria ser engenharia, falou, não, eu vou para cá. E aí eu me direcionei para o marketing. Mas aí quando você entra no marketing, eu fui fazer bacharel, 4 anos.
Ó, pra você, por isso eu falo assim, que é complicado por quê? Professores, como que é a parte estrutura de... Quem programou para ser aquela aquilo. estrutura de Para conteúdo? você ter ideia, tinha um professor, já era mais de idade, que naquele tempo, eu fiz a faculdade em 2010, tá? Finalizei em 2013. Ele falou que marketing digital era uma modinha que ia passar. Onde que tá ele hoje, né? Eu não sei onde ele tá, mas a gente nem quer saber o nome, mas será que Entendeu? ele lembra do que ele falou, né? Aí eu falei, olha isso. Quantos anos lá? Isso aí ele falou para mim em volta de 2012. Ele falou que não, gente, não vai nessa ideia de marketing digital, que, se até o grande, o pai, que o pessoal considera Kotler aí, se rendeu hoje, ele já está no marketing 5.0. Ele está fazendo reversões porque ele sabe que o marketing não é mais um padrão. Ele vai evoluindo com as conexões, com a internet, com tudo que o monitor. Ou seja, faculdade hoje o quê? É dentro da estrutura de uma revolução antiga, de um padrão que você tem que entrar para conseguir. Hoje, infelizmente, ainda tem empresas que você só entra se você tiver faculdade, não só faculdade, mas determinadas faculdades. Ou seja, você pega mais pela reputação daquela instituição do que realmente pelo que você aprende lá dentro. Então, se você for pegar direito de algumas empresas, você só entra se tiver USP, se tiver Mackenzie, ou qualquer outra coisa para você ter uma experiência. Uhum. E aí, ou seja, é uma estrutura ainda travada no corporativismo disso. Eu espero que mude isso logo, né? Porque vai ter um mercado. Vai ser forçado a mudar tudo isso. Vai mudar. Vai ser mudado. A gente vê que todas as estruturas que foram mudadas da pandemia para cá. Então, é isso. Então, ou seja, entendam isso. Primeiro, inglês. Então, vai conhecer o mundo? Por quê? Por inglês. Conhecer outras pessoas. Às vezes você vai conhecer algo... A gente fala de Brasil, mas lembrando que o Brasil é um país emergente. O que está acontecendo aqui de novidade já está 2-3 anos atrás lá, em outros lugares já estão desenvolvidos. Eu digo assim que no passado os Estados Unidos podia estar até 20, 25 anos à frente do Brasil. Hoje ainda está uns 15, que é muito Entendeu? tempo. E é muito tempo. É. Então, se você vê coisas que estão já há um tempinho lá, aqui vai demorar para chegar. Então, se você começar a conhecer isso, você vai ver estruturas. Vamos pegar até mesmo de profissões novas. Já tem profissões novas que nunca a gente ouviu falar anteriormente. E vão surgir mais, principalmente em tecnologia. Se a gente falar, antigamente, vou pegar na década de 90, a gente ia pensar que existia arquiteto, engenheiro de soluções, de design, parece bobo, né? UX, Analista, ou de UX, UI. Quem ia pensar nisso? E agora com o metaverso cada vez mais nesse ponto. Então, não existia. E aí você fala assim, existe como você vai fazer em tecnologia que evolui tão rápido, você fazer cursos, faculdade de 2 anos ou de 4 anos, sendo que o que você acabou de fazer 6 meses já está ultrapassado. Eu diria o seguinte, para complementar, eu concordo com você também. Tá online, né? Porque aqui caiu para mim, mas é porque caiu, acho que deve ter sido o meu celular. Eu concordo em gênero, número e grau. E eu diria o seguinte, para complementar o teu pensamento, eu diria que a faculdade hoje ela serve para aprender a pesquisar. Aprender a pesquisar ou ter a oportunidade de pesquisar. Mas não é só a faculdade que te proporciona isso, entendeu? Então, antigamente existia uma exclusividade em relação a isso. Hoje, eu acho que a cada ano a gente aprende novas coisas só olhando e observando e falando assim, eu quero saber sobre isso. Aí vai lá e se torna uma pessoa que pode até virar um especialista em menos de um ano em alguma coisa, se dedicar, né? Se dedicar e ficar naquele assunto. Dependendo do assunto, Do lógico. assunto. Porque, na verdade, temos faculdades, ele vai te dar estruturas e formas de como você aplicar aquele conteúdo ou como você aprender aquilo. Você vê hoje na escola também. Ele vai te mostrar um caminho e ali você aprende. E aí, cada vez mais, o que a nova geração tem que aprender? Tem todas as informações disponíveis, mas como eu aprender isso? Então, é aquela pegada mais autodidata, né? Beleza, eu gostei de um assunto, vou a fundo. Porque nem todo mundo vai te apresentar aquilo a fundo. Agora, a geração alfa, que são os pequenininhos, estão com 12, 13 anos de idade, eles estão com uma vontade muito grande, eles estão aprendendo a se movimentar muito bem e aprender e tirar a informação de onde eles querem quando eles precisam. E eles vão vir, eu até fiz um podcast aqui com alguns alunos, e a menininha tem 11 anos. Eu acho que eu vi. Você viu, né? Vi. Que impressionante. Desenvoltura dela e tudo mais, buscava. Eu falei, uau. Já questionando e em vez dela responder, faz outra pergunta em cima. Então, assim, vai ser bem difícil. Esses serão os nossos funcionários daqui a alguns dias. Né? Entendeu? E se foi a nossa geração. Antes, o que a gente fazia? Perguntava, tinha uma dúvida, alguma coisa, perguntava pro pai, pra mãe. Hoje eles não perguntam, hoje é Google. E aí hoje eles sabem mais rápido do que o próprio pai. Aí como você sabia? Eu tô conversando com minha filha, ela fala, tal coisa.
Aí você fala, a minha esposa, como é que você sabe disso? Ela não é tão tecnologia. Ah, mano, todo mundo já sabe disso. Quantos anos? Ela vai fazer 10 anos. Nossa, Olha aí. você já é da geração Aí alfa você total. fala, uau. Alfa Aí você total. fala, olha aí, ó, tá imerso, tudo ali. Aí você fala, todo mundo falando sobre blockchain, tecnologia, né? Toda essa parte do metaverso, e ela jogando joguinhos que já tem lá, Roblox, essas coisas que... Quando ela for fazer o isso é normal. LinkedIn, ela pode pedir ajuda pro pai. Olha aí. Pai, me dá uma dica aqui. Já vai Fala, Estocco. Você tá ultrapassado, velho. Beleza? Temos ainda bastante gente aqui participando com a gente. Chat ao vivo aqui dessa gravação da live do podcast aqui, do Podmakers. Tem já pessoas que já curtiram o nosso canal também. Muito obrigado, aí, agradecemos vocês. Continuem aqui. Legal. Compartilhe com os amigos de vocês também, tá bom, pessoal? Vamos lá. Tem o Pedro Vilar, e essa pergunta é interessante. Na verdade, o Pedro Vilar ele faz um comentário, né? Na verdade, a pergunta é a de baixo. O Pedro Vilar fala o seguinte: Andrew, me deu várias dicas valiosas para o meu perfil. E depois que eu tive meu perfil procurando várias vezes, né? E esse perfil ele fez sucesso, né? Porque vários recrutadores o acharam ali. Então ele Legal. agradece, né? Obrigado mais uma vez, Parabéns. Mister. Treinamento excelente. Agora tem uma pergunta aqui que é interessante. Do Márcio. Só faz uma coisa. A emoção que você tem quando você vai ajudar a pessoa a otimizar o que ela já é e colocar aquilo em palavras e ela consegue o que ela queria, né? Cara, uma situação muito grande. Você fala, uau, consegui realmente ajudá-la, né? Você fala assim, nossa, eu consegui emprego e tudo mais, deu certo. Você fala, não, eu consegui te ajudar. A colocar o que você já né? Você que conseguiu. Você conseguir ajudar as pessoas a conseguir aquele objetivo, a atingir o objetivo, e claro, sendo pago para aquilo. Ser remunerado para fazer o bem. Isso é muito bom, muito bom. Excelente isso. Olha só, tem muita gente falando aqui também, agradecendo, né? Falando, comentando sobre você, mas tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção, que é do Márcio Sanches. Ele fala o seguinte: como o LinkedIn pode ser visto, pode servir, né? Pode ser visto para as pessoas que têm uma função na periferia? Ou isso já aconteceu? Porque às vezes me parece algo distante de jovens da comunidade. Ele comenta aqui, ou seja, como é que o LinkedIn, as pessoas da comunidade, as pessoas de baixa renda ou mais carentes podem se aproximar do LinkedIn e principalmente serem recrutadas? Explica um pouco pra gente, por favor. Márcio Sanches, Márcio Sanches, exatamente. Antes de você responder, eu queria dizer assim, é exatamente isso eu já tinha sentido, cara. Não é um pouco elitizante, você tá no LinkedIn e não existe uma forma disso também beneficiar mais pessoas? Ainda, vamos colocar aí, é gourmetizado ainda. Ainda assim, realmente é uma questão mais elitizada. Por quê? Justamente pelo perfil e segmentos que tem. Então, a gente vai falar muito mais a parte de estratégica. Por quê? Hoje, ele é muito mais populado por decisores. Então, a gente vê CEOs, a gente vê presidentes, a gente vê CFOs muito lá. Então, o foco deles ali é a interação e, claro, a rede de contatos dele bastante lá. Então, esse é o foco. Então, dependendo da empresa, sempre uma pegada mais estratégica. E sim, quando pergunta assim, o LinkedIn ele serve para conseguir qualquer emprego? Não. Eu Tem falo claramente, determinado tipo. Claramente, não. Quando você fala sobre empregos mais operacionais, chão de fábrica, essa parte operacional, você não consegue. E qual seria a opção para... Hoje, a opção maior que tem bastante é InfoJobs. É o que pega muito mais. Aí quando você fala de periferia, dessa parte mais operacional, ela pega. O InfoJobs, vagas, pegam bastante. E esses são de quem, esses portais? Se eu não me engano, o InfoJobs ele foi comprado pelo Indeed, que é um recrutador americano, uma parte americana, que já tem bastante isso aí. E o Vagas também, eu acho que começou aqui algo brasileiro ali, para concorrer com o Cato. Então, é aquele padrão que você não precisa essa troca de figurinha, essa troca de desenvolvimento do seu perfil profissional. Você simplesmente só coloca o seu currículo e você localiza. Tá. Agora, é um difícil... É tipo um Craigslist nos Estados Unidos. Isso. É que lá já existia isso há muitos anos e nunca houve necessidade de se falar mais para você conseguir, por exemplo, manicure, até modelo, qualquer trabalho que for mais operacional ou que não exija que você fique mais a tua própria imagem, a tua foto, alguma coisa assim, ou então você fala assim, olha, eu sou encanador. Cara, você consegue os melhores pelo ranking, porque as pessoas vão ranqueando, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Mesmo. Tá na mesma coisa, né? Então, porque muito mais questão, uma técnica, assim, parte operacional, é muito mais fácil disso aí. Então, se você tem um curso daquilo, você tem aquela certificação, você consegue ir lá. Agora, quando a gente fala sobre LinkedIn, aí você vê outra parte. Por quê?
que é bastante você tem que trabalhar a sua marca. Porque muitas vezes daquele tipo de trabalho, se você trabalha como analista, se trabalha em parte de escritório, é mais a percepção das pessoas com aquele seu trabalho. Você vai fazer a sua rotina, você vai entregar suas planilhas, você vai entregar seus relatórios, mas as pessoas não querem só um cara que entregue o relatório. E aí eu coloco a dica aqui, principalmente para quem está começando, para os adolescentes e tudo mais, se envolvam mais em apresentar seus trabalhos. Porque eu era daquele cara que, não, deixa que eu faço, você é o cara que fala bem, né? Então você fala lá e eu faço o trabalho e você só fala. Então você ficou bom em fazer e ele em apresentar. Ele apresentava. E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, o que é? Quem ganha os louros? Quem apresenta. Verdade. Aí a gente cai aquele ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado, né? E aí entra nesse ponto. Então, você precisa, claro, equilibrar tudo isso. Aí ele chegava lá, falava umas palavras bonitas, pegava mais ou menos Conseguia ter aquele carisma, encantar. E você lá, pô, mas era a minha ideia Entendeu? que eu coloquei ali. Mas eu travava. Não, E aí, não, entregar o trabalho, eu entrego. Então, eu chegava lá, fazia os relatórios, fazia tudo, entregava, mas quem ia lá? Meu gestor ia entregar lá. Ou o meu par ia lá e apresentava. Quem ia flor? Numa próxima oportunidade, quem crescia? era ele. Era aquele. E eu hoje isso já está mudando bastante, hoje já quer que todos tenham minimamente uma capacidade de se comunicar e dizer o que está pensando. Ou tá indo para esse caminho? Ainda está indo para esse caminho. Tá Não, indo. eu não falo Não que chegou todos ainda não tá nessa cultura ainda das empresas de todo mundo assim falar e se abrir. Eu queria, antes de partir para a parte final, eu queria que você pudesse vir mais vezes para tirar mais dúvidas específicas que vão Opa. surgindo, né? E também sobre as ferramentas e como desenvolver, quem sabe criar Um quadro aí, um né? quadro, né? Para você, como ser um melhor recrutador dentro do LinkedIn, como ser uma pessoa que vai conseguir um emprego da faixa salarial tal. Legal. Ou então, como que você vai se apresentar como um B2B ali dentro. São opções, né? Tem várias. Legal. Isso mesmo. E quem sabe você pode fazer. Agora eu quero fazer, para finalizar, eu queria saber o seguinte, o que pode fazer a pessoa se queimar dentro do LinkedIn? E aí, o que as pessoas não entendem, e o que aconteceu bastante eu lembro que o Stoke comentou aqui sobre que ele falou que ia pro Facebook, o Facebook era diferente quando ele saiu do Orkut, né? É, uma elite, né? Aí, quem conhece, tá falando o quê? Que o LinkedIn agora tá ficando orkutizado ou facebookizado, né? Por quê? O que acontece? E aí isso é comum. Muita gente começou a procurar o LinkedIn. Então, muita gente começou a perder o emprego, pandemia, crises. As pessoas falam, é ali no LinkedIn que eu já consegui emprego. Vai lá que estão falando sobre isso. Se não me engano, tem 700 mil... Hoje, 800 milhões. 800 milhões de pessoas já. 800 milhões no mundo todo. O Brasil é o quarto país com mais usuários. Pô, 1 a cada 10. E o Brasil é o quarto país. O Brasil está com 53 milhões de usuários, perdendo só para Estados Unidos, que é o primeiro, Índia e China. Quarto lugar em número de perfis no LinkedIn. A gente só perdeu, a gente era terceiro, tá? A gente perdeu quando a China entrou. Porque o LinkedIn ele era o único rede social ocidental que estava na China. Mas tem um detalhe também, né? O brasileiro, ele gosta de rede social, né? Se Exato. você parar pra pensar, o Orkut, o Brasil era um dos principais, o WhatsApp, o Brasil um dos principais, Facebook, então... É natural que fosse. É natural, que fosse. exatamente. Mas não para a área profissional, entendeu? Isso para buscar surpreendente emprego. E aí, quando fala rede social, não fala, LinkedIn é uma rede social, vamos entrar. Opa, é uma rede social, pega o último ali. Profissional. Perfeito. Então, todo o assunto, qual que vale? Tem que entrar para essa área. Para entrar nessa área? Profissional. Aí você fala assim, vamos falar, o que não Cachorrinho fez aniversário, pode? então, não. A não ser que você seja do veterinário. Veterinário. E aí você tá falando sobre raças, sobre o que... Aí ok, aí faz sentido. Almoço de família, pode? Não. Não pode. Eu posso colocar que eu vou votar no fulano ou no Não. ciclo. Aí você entra em justamente a questão de tema polêmico. E aí você vai se rotular e você tem que trabalhar. O que você quer que as pessoas percebam de você? Então, se você vai entrar, principalmente no Brasil, que é bem polarizado, ou cada um tem o seu partido, não entra nesse mérito. Você traz queimação, Não entra. totalmente. Diferente de que eu sigo, que ele fala sobre storytelling, fala bastante coisa. Então, ele entra falando sobre assuntos, só que na ótica de comunicação. Ele fala, existe uma peça de um partido tal, existe uma peça sobre o tal. Análise do político, aí ele analisa do marketing político. a comunicação. Aí ele fala, claro, gente, não estou colocando parte política, nem estou me posicionando. E, por favor, se contenham, não façam isso no comentário. Eu estou analisando a comunicação. Então, evitar qualquer assunto. Primeiro, tem gente que eu já vi postando playlist
de música. A não ser que faça sentido para você. A não ser que seja um músico. Se você for músico, se for produtor, tudo bem você colocar um YouTube lá. Mas Perfeito. senão, não faz sentido você colocar aquilo. Outra coisa. Justamente você ser o policial do LinkedIn. Nossa, esse assunto não deve ser colocado aqui. Peraí, os comentários, então. São os comentários tem que tomar muito cuidado, então. Tem que tomar, porque tudo que você faz ali e interage vai ficar marcado. Então, o que você comentou, até o que você curte. Por favor, eu até tô, assim, essa tua dica, assim, era uma desconfiança que eu tinha, mas agora você me confirmou como especialista. Aquele indivíduo que come Bolsominion, aquele fala Lula ali, quer dizer, isso aí, ele vai estar marcado, estigmatizado. Vai estar estigmatizado. Por quê? Tudo aquilo ali, quando você acessou, quem acessa toda a parte do comentário vai saber quem está lá. E você acessa o perfil dele. E aí, acessando o perfil dele, você vê todo o histórico do que ele fez. Então, tudo lá que ele curtiu, que ele comentou e o que ele publicou. E aí, isso para um recrutador, isso para um potencial cliente, ele vai avaliar. Ele vai analisar. Será que hoje em dia, será que faz sentido eu me associar com uma pessoa que é polêmica? Entendeu? Você vê casos de influenciadores. Quem vai querer? As marcas não querem mais se aproximar de alguém que fala isso. Então, mas assim, a política do cancelamento também erra, né? Também é. Você não pode chegar. Mas qual que é o jogo hoje? Cancelar e depois perguntar, né? Entendeu? E aí, por isso você tem que... Mas parece ser bobo, mas quais são as regras de etiqueta que você tem? Etiqueta de trabalho. Deveriam valer lá dentro também. Vale lá. Aí a pessoa... Lembra que eu falei que a pessoa esquece? Hoje o digital ele é a extensão da sua vida. Ele não é uma Matrix que o que aconteceu lá não acontece aqui. É uma extensão. É sua vida aqui, mas acontece lá. No digital são facetas. São como se fossem luvas ou umas ferramentas que então, você tem. Hoje, como eu coloco na segunda teoria, minha esposa, minha filha me conhece um Andrew. Aqueles meus amigos conhecem um outro Andrew. Meu trabalho, eu sou o Andrew. Mas não deixa de ser o Andrew. São várias facetas. Você juntando todo, você vai ter a completude do quem é o Andrew. E o digital também. Então, se você analisar quem é o Andrew no Instagram, se você vai olhar como eu estou agindo no Instagram, como eu estou agindo no Facebook, como eu estou agindo no TikTok, como eu estou agindo no LinkedIn. E aí você vai ter todas as facetas do Andrew digital. E aí você vai entender como todo o Andrew digital. Nós vamos entrar com esse assunto sobre as pessoas que são HIV positivas, como elas ainda recebem o tipo de discriminação. Existem países que, por exemplo, o recrutador ele olha e vê que tal médico, você tem que colocar lá é obrigado a colocar um medical record ali, né? Se colocar justamente você tem que colocar. Aí ele sabe o nome do médico, aí procura lá. HIV. Então não vou contratar. Então nós vamos abordar esse tema aí no próximo curso. Vai ser bastante legal porque é um especialista, porque ele além de ser um HIV positivo, ele é um dos defensores dessa não discriminação das pessoas de uma maneira geral e das minorias. Ele vai trabalhar esse tema de forma muito bacana. Entendi. E então eu lá comecei a perceber, peraí, tudo está conectado. Então daqui a um tempo as coisas estão caminhando para isso, né? Sim. Se você é vacina ou antivacina, se você já participou de algum movimento, seja onde foi, em que época da sua vida, vai constar isso num recorde ali, né? Vai ficar tudo conectado. Isso aí você tem que pensar também. Existe ambiente e meios para tudo para você falar. Será que o LinkedIn faz sentido você falar sobre isso? Pois é, tem tantos Entendeu? outros... Mas isso que você tem que ponderar. Porque se você é um profissional, fala da sua área. Então, evite fazer evitar, fala da sua área. Quais são as tendências que tem na sua área? Curta pessoas que falam sobre... E não entre em assuntos que entram em cunho de percepções de pessoas que não vai levar a nada. Então, se você entra em estratégias de marketing que funcionam ou não funcionam, estratégias de administração que funcionam ou não funcionam, isso faz sentido e você atualiza o seu mercado e você fala do profissional. Outra pergunta, já que você citou isso aí, tem gente que, quando é apaixonada por um assunto, marketing, aí já começa a ser um torcedor, né? Fulano, isso é coisa de... Não, aquele cara não presta, por exemplo, já começa a comentar sobre as próprias pessoas influenciadoras no assunto. Sim. Isso aí também Acontece, que é os gurus, né? Que o pessoal chega que existe guru para tudo hoje em dia, né? Existe. E aí você tem que tomar cuidado, porque não tem, e é natural. Quando a gente fala de marcas lá, tem aqueles haters, né? Existem os apaixonados, os defensores da marca. E aí não tem esse... Os dois são olhados com a mesma desconfiança pelo recrutador. Os dois são olhados. A única coisa é você gerir aí. Se você vai ser considerado um guru e vão te odiar ou não, ou como você gerir isso. Hoje, o Kotler mesmo ele fala que as marcas grandes,
eles são definidas pelos haters e pelos pegadores, defensores. né? Então, os dois ali vai equilibrar ele e vai fazer. Ele não conseguiria ter a marca que ele tem se ele não tivesse os defensores. E ele não teria a noção de como ele crescer se ele não tivesse os haters, os odiadores, para falar onde está errando e ele tem que melhorar. Então, você tem que considerar isso. Mas são dois extremos da São balança. dois extremos da balança. Se você pende muito mais para um lado, Você... vai ser Tudo que estigmatizado. é extremo Vai ser vai ser estigmatizado. demais. Aí você entra na parte da polarização. Você vai ter daquilo lá. Na vida você tem que ter equilíbrio. Mas assim, ficar em cima do muro também, em alguns momentos, assim, o recrutador pode colocar numa pressão. Sim. Ô, peraí, na entrevista. Você precisa se posicionar. Então, aí por isso que é interessante. Uma coisa é como você vai se posicionar e tem coisas que você só deve revelar na entrevista, no tete-a-tete. E aí ela vai avaliar várias coisas quando você estiver lá. Até para Agora- ver se tem coerência com o que você colocou no perfil. Isso. Mas agora quando você vai colocar no digital, aí é justamente isso. Tudo o que você troca no WhatsApp lá, está registrado. Uma pessoa pode dar o print, o que você falar, o que você reclamar, o que você xingar, vai estar lá e vai ser usado com você. Então, tudo que você postar no LinkedIn, de algum momento vai ser usado. Não vai apagar, não vai sumir. Uhum. Então, pode ser que você esteja triste naquela hora e você falou um monte. Você estava bravo e você falou. Então, qual uma regra muito importante quando você for postar? Analise realmente a sua inteligência emocional. Tá triste? Não vai postar. Espera um pouco. Tá alegre? Não vai aceitar toda a oportunidade porque vai aceitar tudo. Depois você vai ver que deu uma dor de cabeça. Ah, tá nervoso? Calma. Porque você vai soltar lá na hora. Depois que você escreveu, todo mundo deu aquela relação, você falou, caramba, não era, falei demais. Então isso é válido também. Não só para o dia a dia nosso, mas também para as redes sociais. Porque se muita gente parasse um tempinho... É igual quando a gente recebe um e-mail desaforado. A gente já quer responder na hora. Dá um tempo, vai tomar um cafezinho... E aí depois você consegue responder. Faz muito tempo que eu não recebo nenhum, porque eu não leio e-mail. Olha aí, será que o e-mail vai morrer? Pois é, não sei, cara. É uma polêmica aí. Então, eu te convido, cara, para estar mais aqui. A gente, quem sabe, definir alguns temas para a gente abordar, porque são Legal. muitas coisas, né? Você vê que a gente viaja, né? A gente vai. É, vai. Mas as pessoas estão, pelo menos eu estou carente dessas informações, porque a gente fica focado numa coisa e não pensa aqui em várias outras. As principais lições que eu tomei aqui foram umas 5, mas bem violentas, né? Olha aí. Bem boas, aquelas que a gente tem que rever e rever. E a principal foi sobre a questão da empatia. Sim. Isso aí foi Não assim, tem como. valeu o meu dia mesmo. Muito obrigado, porque você Que me bom. deu essa luz, cara. Que bom. Me tirou um medo e ao mesmo tempo me deu um desafio, né? Que é entender melhor como que funciona a questão da empatia, porque ela vai ser inimitável, Sim. não é, pelo menos nem por máquina e nem por outro. E sempre foi, mas agora muito mais. Sim. Cara, queria agradecer você por enquanto e aqui é a sua casa. Opa. Vamos falar sobre pet, vamos falar sobre criativa humana, vamos Legal. falar sobre a tua empresa. Como é que é o nome da tua empresa? Como é que acha lá o site? Hoje eu comecei com um projeto, na verdade, né? Uhum. Muito mais eu colocava LinkedInautas, né? Que aí eu juntei aí LinkedIn com o Perfeito. universo LinkedIn com astronautas, que eu gosto bastante do universo. E aí eu comecei com esse projeto, que era o blog, que é onde eu fui achado. E agora eu tô começando a trabalhar muito mais a minha marca em si. Então, tô colocando como Andrew mesmo. E aí eu tô usando essa consultoria voltada para isso. Vamos chamar um dia o Sérgio Sacani pra gente poder. Você vai ser co-host aqui, meu. Olha aí. Que vai ser legal. Opa, e aí vamos que vamos. Muito obrigado, cara. Tudo de Eu bom. que agradeço aí a oportunidade, o espaço e vamos que vamos. Vamos construir mais coisas juntos. Obrigado à audiência, quem nos assistiu até aqui. Quem gostou do conteúdo, curta, compartilha. Passa para aquele seu primo, vizinho, que você gosta, aquele teu amigo que precisa saber sobre essas informações que nós colocamos aqui, ok? Um abraço para vocês.